Por enquanto, eu e o Gilberto da Charada, Gilberto Petrucci, que mandou já algumas mensagens nas lives aqui do canal. Já colocar aqui o endereço dele para quem quiser conhecer a videolocadora Charada. Já está aqui na tela o endereço da videolocadora e o telefone, quem quiser conhecer, quem quiser alugar com ele. Vamos colocar aqui o Fábio Martins de novo. Boa noite, Opa. Fábio. Boa noite, Charada. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Bom, como eu falei, o Alan, ele entrou, só que deu um problema no sinal dele e ele vai tentar entrar de novo. Ele entrou, só que ele não estava conseguindo ouvir o que a gente falava. Bom, Ok. hoje live de sexta-feira 13. Fábio, Agosto. tem agosto. Agosto. Fábio, tem sexta-feira 13 para vender na Fan DVD? Tem o primeiro, E você, tem o sexta-feira 13 para alugar, Gilberto? Tem a série inteira. Tem a série inteira. Todos os... Seria 11 filmes com remake, né? 11 filmes com remake e com Fred vs. Jason seria 12. Eu tenho alguns em VHS, né? Alguns e em DVD. Eu acho que pelo menos a série clássica toda, com certeza. Acho que todos, sim. Eu teria que... Aliás, é muito solicitado lá, essa saga. Muito solicitado. Entendi. E qual sexta-feira... E qual filme de terror vai? Não precisa ser sexta-feira 13. Que você indica dos seus preferidos, já que a gente tá falando tudo de terror. Qual filme de terror que você indicaria para quem gosta? Quem gosta de terror, claro. Porque quem não gosta, foge, né? Olha... tem que ir no clássico dos clássicos, sabe? Porque esse filme... Porque sabe que o filme sempre tem muito a ver com a sua experiência, né? E no caso é o Exorcista. O Exorcista. Sim. O primeirão. O Exorcista. Ele aí, o grande Alan, meu diretor aí, Alan, favorito. Olá, Alan. Boa noite, gente. Desculpa pelos imprevistos de última hora. A minha conexão, modems e afins. Não. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Bem. Te ouvimos. Você consegue ouvir a gente? Consigo, ouvi vocês super bem. Tava ouvindo o Charada falar aí do Exorcista, já tô aqui assim. Beijo, Fábio. Você gosta do Exorcista? Beleza, Alan. Ai, que saudade. Deixa eu só dar as honras aqui pro Charada. Muitas saudades de você, Charada. Muitas saudades. E Fábio, a gente se falou faz pouco tempo, mas sempre bom te ver. 5 meses. E é um prazer estar aqui, viu? Tô muito contente, obrigado pelo convite. Ainda mais com esses dois aqui, esses dois gigantes, né? 3 gigantes agora, você, o Fábio e o Gilberto, 3 gigantes. Eu deixaria esses gigantes pros dois, porque eles são assim... Não! Imagina, que gigante aqui é o Charada. Não! Se alguém tem aqui gigantes, sou eu que tô ao lado dos gigantes. Não, é sério, pô. Vamos por grandeza da coisa. Eu sou... Para aqui, eu sou lá de Sapopemba, pequenininho. Não. Eu deixo a honraria para vocês dois. E o André, que eu pouco conheci, vim a conhecer, uma figura incrível também. Não, os gigantes são vocês. Por favor, vamos botar na ordem certa. Ô, Alan, o Gilberto tava dizendo que ele tá arranjando uma desculpa para beber, né? Porque ele falou que vai montar o boteco do Charada agora e vai levar todo mundo para lá, mano. É uma boa ideia. E o Gilberto eu achei o máximo, já tem tudo lá, né? Pra gente aparecer por lá Isso. E ter o resto das coisas de cultura, né? A gente pode tomar alguma coisa assistindo alguma coisa, ou lendo alguma coisa, ou ouvindo alguma coisa, ou tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Tudo ao mesmo tempo agora. A ideia é essa. Ô, Alan, sendo bem curioso, são DVDs aí atrás de você? Eu tô no escritório e assim, tá um caos aqui, o Fábio sabe por quê. E eu tô tentando organizar aqui no escritório. Eu tenho minha coleção toda ficar na sala da minha casa, do apartamento. Só que eu comecei a trazer algumas coisas pra cá, porque eu cheguei num ponto em que minha casa é basicamente eu, minha cachorra e meus filmes. Assim, não tem mais nada além disso. E aí, para poder transformar um pouco a sala em sala de verdade, um sofá e os livros, enfim, eu comecei a desopilar um pouco a sala e trazer os filmes para cá. Só que ainda tá meio bagunçado, assim. Então aqui é a parte tá mais temático aqui, né? Primeira fileira na verdade são só diretores esse móvel. Aí vai pro blocos. Esse móvel é de uma loja bem conhecida que fica no sul, que o pessoal compra. Eles desenvolveram esse móvel para coleção, né? Tem para livros, para DVDs e Blu-rays. E aí eu achei legal pegar um e tal, gostei.
Só que a gente não. Esses móveis não resolvem a vida da gente, né? Porque a gente coloca um pedaço, só que falta um monte ainda pra gente colocar. E tem que ter mais móvel, aí tem que ter mais espaço. E aí eu não sei mais o que fazer, assim. Então, eu sei perfeitamente. Esse é um pedaço. Eu sei perfeitamente. Eu vou falar uma coisa a vocês que ainda não me conhecem. Aqui, olha, eu fiz um negócio meio temático. Não sei se você consegue ver alguns filmes. Vou até sair aqui do canto para ver se aparece. Negócio meio temático também. Não sei se você já consegue ver alguns. Com a estrutura do Gilberto, né, Gilberto? Oi? O Gil também tem bastante cartazes, assim, os cartazes que ele usa, né, na loja dele e tal. Isso. Mas no total, eu tenho mais de 4.000 DVDs no total, lá no meu quarto. Uhum. Nossa, que legal. Caraca, parabéns, bela coleção. Bem Inclusive, grande. eu comprei filme na Fan DVD, eu comprei já o Farol na Fan DVD. Opa, excelente bom gosto. Tem... Polêmico e bom gosto, bom gosto. Bem polêmico. Polêmico. William Dafoe, fantástico. Não só ele, né? Eu conheci o William Dafoe nesse Sério? momento que verdade. Eles vieram pra cá, né, pra divulgar o Farol. Sim. E aí eu fui Mentira! Eu fui conhecer ele lá no Renaissance. Eles estavam numa coletiva de imprensa e aí fui com o Gui. O Gui tava louco, super nervoso, assim, né, pra conhecer, porque queria pegar os autógrafos do Dafoe. E eu acho o Dafoe, ele é um dos meus preferidos, mas eu tava muito tranquilo com isso, porque eu tava achando que ele ia ser escroto com a gente, assim, sabe? Queria tratar a gente super mal e tal. Eu sempre espero o pior das celebridades. Sim. Porque a gente não sabe como é que eles estão no dia, né? E eu já tinha visto o Dafoe quando ele veio pro Brasil, acho que em 2013 ou 2014, quando ele veio fazer o espetáculo com o Barishi, no The Old Woman, que é um espetáculo do caramba, que foi o Sesc que trouxe esse espetáculo. Eu já tinha visto o Dafoe lá. E aí eu tava tranquilo, assim. Só que aí quando a gente chegou, o Gui travou, não conseguia abrir a boca pra falar com ele. Aí comecei a bater um papo com ele de boa, assim. E ele é muito tranquilo, muito gente boa. Ele tava no final da bateria de entrevistas, ele falou tranquilo com a gente, ficou trocando ideia e tal. E aí eu comecei a trocar ideia com ele. E a ideia, assim, eu tenho muito filme dele aqui, só que eu gosto de uns filmes meio roots dele, assim, sabe? Umas coisas bem antigonas, assim, independentes e tal. Só que eu levei o meu... Putz, ele tem uns, assim, Campos de Guerra, Corpo e Evidência com a Madonna, essas produções independentes dele que eu acho legais, assim, porque ele é um ator muito versátil, né? Muito versátil. Muito bem multifacetado, assim, com as personas dele. E aí Sombra do Vampiro, né? Sombra do Vampiro, né? Fantástico. Fantástico. E aí eu achava legal eu levar essa provocação para ele, assim, né? Não só o A Última Tentação de Cristo e nem o Anticristo, mas eu só tinha, no momento, o DVD do Anticristo. Aí eu levei e ele assinou. Ah, é? E aí a gente começou a trocar uma ideia, assim, começou a conversar e o Gui tava assim, ó, tremendo. Aí eu falei, ele quer tirar uma foto com você. Então ele, não, chega aí, vem cá. E abraçou, assim, aí a gente fez a foto, foi muito rápido. Mas ele foi muito querido, assim, muito querido. Diferente do diretor. Quando foi isso, Alan? Isso foi no ano em que o Farol estreou aqui. O Farol veio pela mostra, foi acho que em 2019, se eu não me engano. Caraca, pena que eu não conhecia você naquela época, porque, cara, ele é um prazer ir junto, porque eu sou fãzaço dele, cara. Ele é um cara bem eclético, demais. Então, eu fiquei bem chocado, assim, como ele reagiu com a gente. Porque na hora que ele viu, geralmente, ele tava no final da bateria e tava sentado no celular, né? Aí a gente chegou e eu conheci a menina que... Conheci naquele dia a menina que foi atender a gente, ela é de uma produtora também. Aí eu fiz um sinal, falou, ele é tranquilo, vai lá, tá tranquilo. E aí a gente chegou, ele levantou para atender a gente, ele veio, ele queria falar com a gente, assim, sabe? Ele veio dar uma atenção. E já tinha acontecido um evento no auditório do Ibirapuera, que eles foram fazer um press com todo mundo lá e receberam uma galera lá. Era uma exibição do Farol, foram 3 exibições do Farol, né, nesse ano da mostra. Então ficou super concorrido, esgotou e tal. E aí eles fizeram a última exibição com o elenco, né? Com o diretor e com o elenco, não. Com o diretor e com o William Dafoe. E aí rolou um debate e tal. E aí, o Gui a gente não conseguiu ir nesse dia. Então a gente arriscou ir lá na coletiva e deu super certo, assim. E aí na hora que o Dafoe ficou um tempão conversando com a gente lá. E aí o Robert Eggers saiu, né? O diretor do Farol. E aí a gente ficou bem assustado. Acho que eu nunca contei essa história pra você, né, Gilberto?
Não, não. Porque eu tava, assim, muito aflito pra assistir o Farol, porque eu sou muito fã da Bruxa, assim. Eu acho a Bruxa um Sim. puta filme legal, assim. É legal o filme, Tem toda Bruxa? uma história... É. Tem toda uma história que o Fábio vai falar aí, né, Fábio? O Fábio tem um... Meu, imagina, a retomada da mídia física no Brasil se deve ao Fábio e à Bruxa. Vamos dizer assim, né? E aí, acabou que a gente esperou ele sair, e na hora que ele saiu, ele foi escroto com a gente, assim. E eu entendo que as pessoas estão cansadas, né? Elas não querem falar, mas a gente estava tranquilo no nosso lado, assim, a gente estava junto com o Default. Mas quem foi o escroto, Alan? Eu não entendi bem. É o diretor? O diretor, tá. Eu escroto, assim, eu sei que é pesado, não, é difícil falar isso, mas sim, foi uma atitude bem escrota, assim, porque a gente não chegou nem a procurar ele. Ele passou, ele viu que a gente tava trocando ideia com o Defoe, assim, ele falou assim, olha, não tenho tempo para vocês. Falou, e saiu. Tá. Caraca! Aliás, eu não tenho tempo para isso, ele falou. Não foi nem para vocês, eu não tenho tempo para isso. E saiu. E assim, ele tá no segundo filme dele, né? Ele é um diretor ainda estreante e tal. Eu entendo que às vezes as pessoas têm né? Enfim. Mas eu achei muito desnecessário aquilo, assim, sabe? Eu fiquei na minha e tal. E aí depois a gente eu fui ler uns artigos, até falei pro Gui, eu fui ler uns artigos de que o backstage de Hollywood já tem um tratamento diferente com ele, que ele é um cara muito no outro lugar, assim, sabe? De relacionamento. Eu falei, tudo bem, né? Ninguém é obrigado a falar com ninguém, tal. Eu achei até que ele até falou com a gente, né? Mas é um lugar de patamar, assim, sabe? Que você fala, gente, o Defoe tá aqui, é o puta. Não, ele é o artista, né? Ele é o cara. Ele, tipo, tava sentadinho no cantinho, ele levantou pra falar com a gente, assim, sabe? Ele sabe o papel dele. Então, a impressão que eu tive, e olha que eu sou diretor estreante Brasil e cinema independente, é que ele não sabe lidar, assim, com isso. Tanto é que tem um trocadilho em Hollywood que é Robert Ego, né? Eles falam isso por causa do ego dele, é um absurdo. Alan, mas se analisar bem, o cara sai lá dos Estados Unidos, vem pro Brasil... Cara, tipo assim, o cara ele teria que então assim, vir disposto a atender um público, né? Então ele tá aqui para isso. Ele não tá na casa dele passeando ali, eu tenho que ir para casa. Mas ele fez o trabalho dele. Ele fez o trabalho. Vamos ser justos, né? Ele fez o trabalho dele. Ele foi lá, fez as entrevistas e tal, fez o que tinha que ser feito. Ele não é obrigado a falar com o fã mesmo. E a gente nem é fã, assim, né? A gente foi ver o Defoe. A gente não foi falar com ele. A gente foi falar com o Defoe, né? O Defoe falar um filme que ele é artista, ou talvez não. Porque é o Viver ou Morrer em Los Angeles. Porque é artista, ou talvez não. Porque ele falsifica, né? Só que ele também é pintor no filme. Ele tem a arte dele, né? Vocês gostam desse filme? Já assistiram e gostam? Da década de 80? Do William Friedkin? O diretor do Exorcista, né? Mas eu não acho que eu não vi esse filme, não. Como que é o título? Você sabe o título em inglês? Viver ou Morrer em Los Angeles, acho que é igualzinho também em inglês, deve ser Living. Deixa eu pesquisar aqui o título. Morrer em Los Angeles. Deixa eu ver aqui. Isso. Nunca assisti, já assistiu o Charada? De 85 o filme. Assistia muito logo no lançamento. E eu tinha em VHS. To Live and Die em R.A. Tá, é um belo filme, sim. Não, o roteiro é muito bom desse filme. O roteiro é fantástico, o roteiro desse filme. Eu devo ter visto, mas eu não tô lembrando. Tô tentando puxar pela memória, mas já faz tempo, hein? É antigo ele, hein? O William Peterson também, do CSI, que é o principal. Tem um Turturro. Eu adoro o João Turturro. João Turturro, isso. Também trabalho, é verdade. Que legal, acabei de ver aqui. Já adicionei na minha listinha pra assistir aqui. Boa dica, obrigado. Boa dica mesmo. É bom e é bom pra rever. Ele tem uma história muito surpresa ele tem uma história, o estilo do filme mesmo muito surpresa, tipo você assistir uns Psicose da vida, que você acha que a história é uma, mas ela passa para outra. É isso mesmo. Então, mas para encerrar esse assunto do Defoe, aí na hora que eu fui embora ainda falei para ele, é muito louco, né? Você assinou meu DVD do Anticristo e tipo, você fez o Jesus, né? Jesus, Aí a gente correndo de Última Tentação. Embora. Muito louco. E o Fábio acabou de lançar, né, Fábio? O Última Tentação. Sim. Em Blu-ray. Muito legal. É Scorsese, né? Tem muita gente. Aliás, eu sou fãzaço de Scorsese. Não sei se vocês curtem, né? Mas todo filme dele eu curto pra caramba. Adoro Scorsese. O Última Tentação foi polêmico no Brasil, né? Na época. Na época, censuraram no Brasil. Censurado.
Foi. Porque a gente nunca conseguiu imaginar que em uma mesma sentença a gente ia ter as duas palavras tentação e Cristo, né? Cristo. Na época a gente, isso era muita informação, né? Você sabe, Alan, acho que eu já comentei isso pro Alan, acho que até na entrevista do filme, não sei se saiu no filme, mas acho que não, que eu indiquei, logo no início da loja, assim, me foi pedido um grande filme bíblico, né? E eu indiquei o melhor, que para mim é a Última Tentação de Cristo, pelo menos até aquela data era. E o cliente voltou, jogou o VHS assim na prateleira, que ele foi viajando a prateleira até cair do outro lado. Nossa. E falou, você me deu um filme antibíblico, eu pedi um filme bíblico. Eu falei, eu saí da minha prateleira, porque eu sempre digo uma coisa lá, viu, André? Em todo o comércio, o cliente sempre tem razão. Na charada, não. Ele tem que ter conhecimento e não razão. Sim, então, quando ele falou isso, eu falei, peraí, por que esse filme é ruim? Eu saí da prateleira, do balcão, até para desvestir a camisa da loja, né? E ser um cidadão comum ali com ele. Eu falei, não, peraí, por que ele é anticristo? Ele falou que era um filme anticristo. Eu falei, por que esse filme de um católico fervoroso, que é o Martin Scorsese, é anticristo? Aí ele tentou explicar e eu entrei com os dois pés em cima dele. Eu perdi o cliente, mas eu não perdi perdi, ele nunca mais voltou. E eu não briguei nem nada, eu só dava justificativas coerentes, né? Inclusive que o filme era feito por um diretor terrivelmente católico. Então, esse filme me fez perder um cliente. Aliás, muita coisa me fez perder cliente, mas eu nunca perco a coerência. A pessoa pode não gostar, ela pode falar mal, mas não tem razão, não, ela tem que ter coerência. E esse filme é um dos meus favoritos do Martin Scorsese. E olha só, o Martin Scorsese, ele é fã de Glauber Rocha, então não tem como eu não ser fã de Martin Scorsese. Eu sou muito fã de Martin Scorsese. Ele é um conhecedor, né, do nosso cinema. Do cinema. Ele tem conhecimento, ele tem noção de quem somos, né, de Glauber, de Pagador de Promessas. Ele é um curioso, né, com a gente. Muito legal. Eu não me lembro agora, mas o Scorsese, ele está envolvido de alguma maneira com um documentário super importante brasileiro. É um curta, não me lembro agora. Mas o Scorsese, ele realmente tem um envolvimento no lançamento, algo que aqui no Brasil não saiu em mídia física e saiu nos Estados Unidos. Estou tentando lembrar agora, mas acho que, se não me engano, é um documentário ou um curta-metragem. Ele faz muita coisa, né? Faz. Quando ele não está fazendo alguma coisa, ele está fazendo um monte de coisa. Tá fazendo, a gente não sabe quando ele não está sendo diretor, né? Tem um doc dele que eu gosto bom, eu sou louco por doc, vocês já devem saber por quê, né? Já imagino. E aí tem um doc que eu gosto muito dele, assim, eu sou muito fã do cinema do Elia Kazan, né? É um dos meus diretores preferidos também. E aí, acho que o filme mais, assim, eu tenho top 2 de filmes que eu amo na vida, né? O Morangos Silvestres, do Bergman, e o Vidas Amargas, do Kazan, né? Que eu amo. Nossa, Vidas Amargas, pra mim, é um negócio que, se eu paro pra ver, assim, eu podia ficar assistindo ele o dia inteiro, assim. Eu amo demais aquele filme. E James Dean debutando, um monte de coisa legal, né? Mas aí, muita gente não sabe disso. O Scorsese, ele era super fã do Kazan, né? E o Kazan sofreu um boicote de Hollywood, porque ele fazia parte do Partido Comunista. É muito maluco essa história. Então ele foi banido de Hollywood, depois ele voltou e tal. E aí o Scorsese fez um doc em homenagem ao Elia, porque ele foi ao cinema pela primeira vez assistir, se eu não me engano, acho que um dos primeiros filmes que ele viu na vida, o Scorsese, foi um filme do Kazan. Ele fala sobre isso. A paixão que ele criou com o cinema foi por conta do cinema do Elia Kazan. E aí é muito legal porque ele revisita várias produções, todas as produções do Kazan, com imagens que a gente ainda não tinha visto, com leituras sobre isso e tal. Chama A Letter to Elia, o documentário. Foi de 2012 ou 2013, se não me engano. Eu amo esse documentário. E aí o Scorsese muito nu, sabe? Muito sem ser diretor, assim, sem ser... Ele tá ali como fã, como cinéfilo. Até me arrepia, assim. É um negócio muito louco. Ele senta na frente da câmera e começa a falar com a gente como se a gente estivesse aqui trocando ideia de cinema, sabe? Você não vê ele como diretor ou como produtor. É muito legal. É um doc. Esse é um que seria legal, viu, Fábio? Lançar pela Fan DVD. Olha, ó a dica aí, Fábio. Se o Alan tá indicando, isso é coisa boa. Mas
O Charada, eu tenho ele aqui, depois eu vou te passar para vocês todos. Eu ia te perguntar agora, aonde eu poderia assistir? Eu ia te perguntar agora. Eu comprei ele lá fora, que não tem aqui, mas ele tem uma opção legendas e dá para dividir. Que legal. Compartilhar com vocês, é muito emocionante, muito assim. E aí é bom também porque a gente aprende mais sobre o cinema do Elia Kazan também, né? Sim. O Scorsese, muitas pessoas no momento não tá gostando dele porque ele falou mal da Marvel. Recentemente, o Scorsese. Mas, pode falar, o Scorsese pode, cara. O Scorsese pode. É isso aí, Fábio. E aí, você vê, ao mesmo tempo, ele teve uma preocupação muito grande com a Cinemateca Brasileira. Você vê mesmo um isso cara que eu ia falar agora. Eu também ele lá fora, ele teve uma preocupação de mostrar a importância da Cinemateca Brasileira. Então, assim, um cara que não tá aqui, mas ao mesmo tempo ele tá muito envolvido nisso tudo. Sim. Essa fala dele sobre a Marvel, a gente também temos que ser justo nisso, né? A gente tem que entender o cinema de cada realizador e seu tempo, né? Eu sempre pensei dessa forma, assim. Se a gente olhar para o Glauber hoje, a gente vai continuar achando que o que ele fez foi incrível, porque de fato foi. Mas o Glauber jamais estaria vivo hoje, né? Ele já teria sido assassinado, enfim, já teria matado alguém. Porque ele era um revolucionário, né? Então, eu sempre penso com essa lente da época, né? E aí eu acho que o Scorsese se referiu, pelo texto que eu li, que ele publicou, sobre a maneira de fazer filme, a linguagem cinematográfica, que não é mais essa linguagem que ele aprendeu a fazer, né? Então, para ele, essa linguagem da Marvel não é filme, que é o que ele entende como filme. É pura e exclusivamente entretenimento. Agora, eu, por outro lado, não sou muito... assim, eu assisti todos eles, os filmes da Marvel, eu não sou esse consumidor Marvel, mas para mim tudo isso é cinema, no sentido plural do formato que a gente vem evoluindo ao longo dos anos. Eu continuo achando que isso também é cinema. Mas eu entendo a fala dele, entendo muito, assim. Eu não vejo o cinema que eu gosto no cinema da Marvel, né? Mas eu vejo um outro cinema que eu passei a entender também, né? Então eu acho que ele falou ali num tom de reclamação também, né? Mas para eles deve ser muito louco, né? Saber que sabe, Alan? você filma tudo em casa hoje, ele pode filmar tudo em casa, no estúdio dele, cropar tudo com um cinema 4D, fazer um cenário todo fake e fazer um longa, assim. E ele é o diretor, o Scorsese é um diretor de locação, né? De atores, de direção de atores. Então ele vai para campo. Vocês viram o que ele fez com o Informante, né? Informante não, perdão. O Infiltrado. Desculpa, gente, me ajuda, eu sou seu título em inglês. Ô, Alan, o do mas Netflix. Você não acha... Esse é o do Netflix, que é o... O irlandês. O irlandês. Exatamente, obrigado. Irlandês. Eu acho que... Então, foram bilhões que ele gastou, ele fez o cinema do jeito que ele queria fazer, é muito legal ver o cinema daquele jeito, feito daquele jeito, mas não é mais uma realidade, né? Isso, né? E é um puta Alan, mas eu acho que, quando ele falou isso, é a questão toda que eu acho que incomoda ele como diretor, que parece que às vezes, naquele momento, estava uma overdose de filmes da Marvel e tudo se resumia àquilo. Todo mundo falava sobre aquilo, todo mundo ficava Marvel, Marvel, Marvel. E realmente, eu prefiro muito mais o cinema dele. Eu também. Marvel é cinema, mas, poxa, por exemplo, tem diversos títulos que tem muito a cara dele, que não são dele, que naquela época é filmado. Pô, você pega, por exemplo, um Poderoso Chefão. Gente, eu adoro o Poderoso Chefão. Tem gente que não curte, mas eu não vou trocar. Vou ver um Bons Companheiros, Era Uma Vez na América, para ver um filme como Vingadores Ultimato. O Vingadores Ultimato tem seu valor, só que não tem comparação com o cinema. Com o cinema que eles, teoricamente, o cinema que ele diz que é o verdadeiro cinema, né? Mas é que eu concordo com o Alan. O que ele quis dizer foi uma crítica, que em vez de uma tela verde, ele prefere fazer aquela locação com atores reais, vivendo aquilo ali no dia a dia, como o Woody Allen faz muito bem e tantos outros. Ele fala nesse texto dele sobre fórmula, né? Sobre a fórmula Marvel. É sobre isso que ele se refere. E de fato, acho que são mais de 20 filmes, né? Eu não lembro, não sei a quantidade, mas eu assisti todos eles quando eles foram foram lançados. E eu sempre fico com essa sensação. É muito entretenimento puro, né, gente? Explosão, efeito na cara, o CG absurdo bem feito. Filme muito bem feito, assim. Você fala, os efeitos da Marvel comparados aos da DC, né? Todos de dia, assim, tudo é muito bem feito, muito realista.
E aí é diversão pura, mas é a mesma história sendo contada com embalagens diferentes, né? Com personagens, arquétipos iguais, mas personagens diferentes. Então, ele tem razão no que ele está falando. Porém, gente, novos tempos, né? Um novo significado de cinema. E aí a gente vai. Mas o cinema dele continua sendo feito por vários realizadores independentes também e por muitos grandes também, né? É que o que incomoda é que, eu entendo o que ele quer dizer, é que as bilheterias e o espaço de cinema, né? O espaço cinema. O cinema enquanto entidade, né? Como o local de cinema. Ele fica tomado por esse tipo de produção, e aí a gente não tem acesso para ver, por exemplo, o Irlandês no cinema, que foi um filme todo feito para cinema, e a gente viu no Netflix, né? Então ele tem razão. E aqui no Brasil também, diversos títulos, né? Que eram. Eu lembro que teve alguma crítica, não sei se foi na Folha de São Paulo, no Estado, que antes da pandemia, que estavam tomando todas as salas, e justamente isso, Alan. Diversas produções, até mesmo nacionais, não estavam encontrando sala, porque ninguém queria. Sim. Então, mas nesse ponto que você está falando, tem o que o público mesmo gosta de ver, o público comum. Aquilo quando a gente fala, esse filme não é para todos. Mesmo o Farol, por exemplo, não é um filme para todos, que o monte, se for assistir, não vai gostar. O monte do público normal, ou, por exemplo, se adolescente for assistir. Por exemplo, um dos filmes nacionais que eu gosto pra caramba, Lavoura Carca. Hoje eu tenho mais de 30 anos. Filmão. Excepcional. Hoje eu tenho mais de 30 anos. É um filme que eu gosto bastante. Só que se você for colocar para um adolescente de 12 anos, ele não vai entender o filme. Ele não vai saber nem o que o filme está falando. Mas essa é a crítica do Scorsese. Ele não vai entender o filme porque a consciência desse jovem de 12 anos é que cinema é Marvel, entendeu? Então ele é essa questão, como a gente ensina, como que a gente está lidando com o cinema nas gerações ao longo dos anos. De fato, ele tem razão. É que não é que isso não é cinema, né? É que isso não é só isso que é cinema. Né? Não é só isso. Dá para fazer um paralelo também com a música, né? É a mesma coisa, né? Sim, mesma coisa. Sim. Mesma coisa. Nossa, e a música ainda é muito pior, porque a gente tá... Eu também acho que é pior a música ainda. Muito pior. Só de um gênero e as batidas são todas iguais, parece que é para sempre, né? Você olha para trás e fala, gente, a mesma coisa acontecendo há anos. Eu vou dar um exemplo. Todos vocês são de São Paulo, capital? Sim. Vocês devem conhecer o Belas Artes. O Cinema Belas Artes da Rua Consolação. Eu, por exemplo, assisto tanto os filmes comerciais quanto os filmes também alternativos. Não estou indo nessa pandemia. Só que o cinema alternativo, o bom é que lá a maioria das pessoas querem assistir o filme. Quando você vai nesses filmes mais comerciais, você vai pegar um público que fica conversando. Eu, por exemplo, já falei aqui, eu odeio conversa no cinema. Eu fico muito bravo com o pessoal batendo papo no cinema. Eu fico bravo demais a ponto de discutir, dependendo da situação. Então, só que nesses filmes comercial, por exemplo, aí às vezes o pessoal acha que eu sou chato, tudo. Quando eu vou no Belas Artes, tem muita pessoa igual eu, que não gosta de pessoa que fala, mas lá você vê que é a pessoa que vai para assistir o filme. Ninguém vai assistir, por exemplo. É que lá não passa Marvel, né? Por causa disso. É um público diferente, é um público diferente. Ninguém vai assistir o filme dinamarquês, por exemplo, sem saber qual que é o filme. Ninguém vai ir lá assistir igual vai assistir um filme dos Vingadores. A maioria que vai assistir o filme dos Vingadores, com todo respeito, vai como se fosse um passeio. E tudo bem disso. Tudo bem de a galera comer pipoca e falar alto. Também. As pessoas não se importam são com coisas diferentes, são públicos diferentes. Você falou do Farol. O Farol, que apesar de ser um filme meio complexo, que aparentemente não agrada a todos, foi o grande sucesso da mídia física, que foi o primeiro que esgotou 1.000 peças em questão de 2 meses. E você sabe que apesar do episódio com o Robert, eu acho o Farol um filmaço, assim. A gente assistiu o filme depois, eu falei, esse cara é foda mesmo, né? Caramba, ele reconstituiu, pegou as lentes de 1920 lá, e aí fez o transfer em 4K com essa lente. É um negócio do caramba, assim. Eu achei do caramba. Não, e até recomendo que quem assistiu o Farol assista novamente. Dá um tempo e assista de novo. Porque eu acho que é um filme que quando você assiste uma segunda vez, ele fica ainda melhor. Fica melhor. Aconteceu comigo isso. É verdade, vai ficando sujo, né? Você vai. Você vai se sujando com aquilo. Você vai se sentindo. Sim, é muito legal. Aliás, é filme que eu falo assim, que tem gente que assiste o filme por assistir, né? Eu costumo dizer que assistir um filme, ir no cinema ou em casa, realmente você para e fala, eu vou me propor a assistir um filme. Eu tento entrar naquele clima ali e fazer parte, porque senão você perde um pouco a graça. Por exemplo, se eu estou assistindo um filme e chega uma visita em casa, na época antes da pandemia,
eu já perdi aquele momento, porque na verdade, quando você gosta de dar pausa, depois eu retomo, já para mim já perdeu. Eu gosto de assistir começo ao Uhum, fim, sem parar. Eu acho que realmente é uma experiência e uma imersão. uhum. Imersão. Não, eu também, igual você, eu gosto de assistir quando faz silêncio. Eu gosto de silêncio porque o silêncio me concentra. Por isso que eu comecei a, assistir, a escolher sessões alternativas para poder ver se eu conseguia assistir filme mais silêncio quando era um filme comercial que eu queria assistir. No Belas Artes, eu geralmente tinha mais sorte, por exemplo, porque a maioria do público ia lá para assistir o filme. Quem vai assistir o filme vai assistir porque tem que assistir nesse intuito mesmo, entender a história, prestar atenção no filme, ver o que o filme quer dizer. Muitos filmes, as pessoas, voltando ao papo da Marvel, do Scorsese, as pessoas não entendem a história, por isso que elas começam a criticar muito dos filmes. Mas é a mesma história de sempre. Quando eu comecei a assistir filme, quando eu era pequeno, eu também não entendia muita coisa, né? E aí foi graças à minha curiosidade de ver outros tipos de filme que fui aprendendo como que funcionava a linguagem cinematográfica. Fui entendendo as referências e tal. Então, isso tudo é bagagem, né? As pessoas não vão entender. Se elas continuarem assistindo as mesmas coisas, elas não vão entender o que muita coisa está por aí querendo dizer, porque elas não têm a bagagem necessária para isso. Esse é o grande embate que a gente está sofrendo hoje, nós todos aqui como cinéfilos, né, que somos com o streaming. A gente perde a referência de catálogo, de acervo, porque a gente está refém de tudo que é novo, que esse é o trabalho fantástico que o Fábio faz. Eu vou sempre fazer esse link com ele, e o Charada também. O trabalho que vocês fazem é basicamente o mesmo. Claro, com funções comerciais diferentes, mas é o mesmo trabalho, vocês trabalham com arquivo. E eu acho que isso é não só um desrespeito com os diversos tipos de cinema, mas é meio que, eu não sei, essa semana eu estava pensando nisso. O streaming diz pra gente, de um jeito muito louco, que cinema e que entretenimento passa a ser isso que eles estão oferecendo para a gente a partir de agora, né, com esses conteúdos feitos por esses originais, né, conteúdos originais, e que a gente está nesse fluxo. Então, o que não penetra nesse fluxo, eu já falei isso outras vezes, não existe. Não é bom e não existe, entendeu? Então, assim, quando a gente perdeu, né, o espectro da locadora, né, o espectro do hábito de locação, a gente perdeu isso, assim. Então, não é só a relação tátil com os filmes que hoje a gente consegue ter através do Fábio e do Charada, ainda termos, né? Mas é uma relação diferente com as obras. Isso é muito, para mim, pra gente, né? Muito danoso isso, né? É claro, pra gente da nossa geração. Não sei qual é a idade do André, porque a galera mais 35. nova. A gente tá quase ali, André. A galera mais eu nova. gosto de muita coisa. A galera mais nova não tá nem aí pra isso, assim. Pra eles até um ou outro que vai lá e pesquisar o que é a profecia, né, do Donner. Vamos ver. O que é isso aqui, né? Aí vai dar uma olhadinha. Mas olha, só se tiver ali no streaming mesmo, entendeu? E tem uma galera também, que é a galera do Torrent, a galera, né, dos VPIs e tal, que eles dão um jeito de conseguir os filmes que eles querem e tal. Mas não gosto de reclamar do streaming. Eu gosto pra caramba da facilidade. Então, mas do streaming tem um detalhe. Eu queria que desse certo do jeito que eu gosto de ver filme, sabe? Eu sei que é meio egoísta isso. Então, Alan, mas você vê, do streaming tem um problema que eu não sei se vocês concordam, que é o seguinte, ele está deixando até mesmo fazendo as pessoas pararem de pensar. Porque se você. Eu também acho legal, mas eu prefiro a minha coleção porque. O que eu acabei de dizer para vocês foi isso. A pessoa fica. Porque, na verdade. Porque a pessoa é o seguinte: ele fala assim, olha, o algoritmo chega e fala, você gosta disso. Você gosta daquilo. Ele te diz mais ou menos o que você quer. A geração mais jovem, está muito acomodada, ela vai naquilo ali mesmo. Agora, se você for lá pesquisar, você vai achar muita coisa interessante, que às vezes é muito mais na sua cara, né? Por isso que eu valorizo, por exemplo, você tem a oportunidade de estar uma locadora como a do Charada, ou você tem uma coleção em casa, você tem poxa, não só filmes que você é muito, muito a sua cara, como tem filmes que em algum momento foi importante para você, que está na sua coleção, que às vezes não tem nada a ver. Mas, poxa, é legal. Eu, por exemplo, eu adoro comédia, eu tenho uma dificuldade imensa de achar filmes nessa pegada. Eu adoro comédias de humor mórbido.
né? Tem por exemplo, como que é o nome? É Noite Alucinante, eu acho que é isso. E também tem um do filme da Cameron Diaz. Sério, Fábio? Noite Alucinante, o... Noite do Sam Alucinante, Raimi, não, do apaga. Não é Noite Alucinante. Não é Noite Alucinante. É um outro filme que eu esqueci o nome agora, que tem alucinante no meio. Mas tem um da Cameron Diaz, por exemplo, que é uma comédia de humor mórbido, que eles saem, a Cameron Diaz é a noiva. E, puta, eu sou muito ruim de nome. E tem vários atores É com Christian famosos. Slater também? É com Christian Esse Slater mesmo. também? Seria Essa uma mesmo. loucura de casamento. Uma loucura de casamento. Não exatamente. Olha, André, parabéns, que não é todo mundo que conhece. Eu conheci 2 pessoas que sabem o nome desse filme. Só saiu no Brasil em VHS. Só saiu no Brasil em VHS. Eu não tenho mais, porque hoje eu não tenho mais VHS, porque meus VHS emboloraram. Não é porque eu quis me livrar. Por isso que eu não tenho mais. Mas é tão simples, André. A gente limpa o bolor. Imagina, isso aí mas com a gente, né, Charada? Vamos, traz pra cá. Não jogue fora. Não jogue fora. É videocassete também que quebrou. Aí eu só fiquei... Eu arrumo. Eu tenho DVD... Eu vou pensar no seu caso. Eu tenho DVD desde 2000. VHS eu tinha desde 99. Eu tenho mais de 4.000 filmes, porque faz mais de 20 anos que eu coleciono. Por isso que eu tenho muito filme. Agora você ficou só no DVD, então você substituiu o formato. Substituir porque não é que eu sou contra quem gosta do VHS, é porque eu acho muito mais fácil ter o DVD e o Blu-ray, as mídias. Sim. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? É mesmo, né? É mais prático, mas que saudade que eu tenho do VHS. Nossa. E vou te falar, era a época que tinha os melhores trailers. Eu até comentei com ela, eu sou apaixonado por trailer. Nossa, aqueles trailers da década de 80, viu o cara falando, pá. Nossa, eu adorava. E sempre levava uma bronca. Porque eu ia muito na locadora, era esse mesmo, Charada, de quanto maior, melhor. Eu lembro que eu nunca adiantava, Charada, eu via todos, cara. Sim. Eu ia na locadora, no começo eu pagava multa, depois o cara falou, deixa quieto, vai. Eu esqueci de rebobinar. Fábio, na Charada, nunca cobrei multa e muito menos rebobinar, porque eu partia de um princípio, eu sou prestadora de serviço, tá lá no meu contrato, lá no meu negócio, prestadora de serviço. O serviço é eu que presto. Quem tem que rebobinar a fita sou eu. Eu nunca pedi para rebobinar. Tinha uma maquininha, não tinha, Charada? Eu tinha umas várias, eu tinha um carrinho, uns negócios, tinha várias. Eu rebobinava. A pessoa perguntava, é preciso? Eu falo, é bom rebobinar? Porque eu que inventei essa, viu, Alan? Eu dizia assim, é bom rebobinar porque ela ventila o computador e esfria, mas não é necessário, pode devolver sem rebobinar, que esse é um trabalho que eu tenho que fazer, que é entregar a fita rebobinada. Eu sempre eu queria falar pra você, Charada, que eu tava louco pra te contar isso, acho que eu te cortei, perdão. Fala da multa. Não, por favor, não finalizei, pode falar. Porque eu soube disso há pouco tempo, eu tava lendo um artigo norte-americano falando sobre o rewind, né, que eles lá tinham o Be Kind Rewind, que é que nem a gente, por favor, né, rebobine, por favor, depois que acabar a fita e tal. Depois de um tempo, acho que no final da década de 90 para 2000, eles pararam de pedir para as pessoas rebobinarem, porque quando você terminava de ver um filme em VHS, o vídeo estava quente, né? E aí você colocava a bobina para voltar, então a temperatura do vídeo, ela fazia com que a fita esticasse. Isso. Resseca a fita. Então não é bom rebobinar depois que acaba. Isso era bom para a locadora, mas não é bom para as fitas. Então, eu até parei de fazer as minhas rebobinações depois que eu termino de ver. E tem um lugar. Enfim, tem o rebobinador para isso. E o rebobinador, Mas aproveitando esse gancho que vocês estavam falando aí, eu tava até comentando com o Fábio há pouco tempo. Eu acho muito maluco esse hype da volta do VHS que as pessoas estão fazendo agora. VHS voltou. Gente, nunca foi embora para mim. Uma vez a cada 10, 15 dias eu tô na rua e eu sempre tô procurando fita, assim, eu pesquiso online, compro as minhas coleções, continuo comprando Blu-ray DVD, mas eu tenho uma paixão, um carinho muito grande por VHS. Você sabe, né, Charada? A gente comprou muita coisa pra você. Sei, comprou muita coisa. Então é isso, assim, pra mim não mudou nada, mas eu entendo que as pessoas abandonaram o formato e tal, né? E aí, claro, o formato muito ultrapassado, mas o que pega pra... Ontem eu tava vendo uma live do César Bavo. César Bavo é um escritor de terror, não sei se vocês conhecem. Charada conhece. Conheço. Lá na estreia, né, Charada? Ele me chamou de que? John Carpenter, né?
John Carpenter, Carpenter. você Parece o mesmo. brasileiro. Você é o John Carpenter brasileiro. E aí eu tava assistindo a live dele e ele tava falando sobre algumas questões de locadora, entraram nesse assunto. E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando de ontem para hoje, de fato, a gente sente falta da textura, né, das coisas, né? A gente falou várias vezes de ser tátil e tal, tá? Isso tá no documentário, no Sistema Magia e tal, mas quando você pensa em textura, tem toda uma relação com aquele período, e até, assim, recentemente pra gente que ainda coleciona, de ser algo não só que existe, que a gente sente pelo toque, mas é que tem uma forma própria, sabe? A coisa tem uma forma. Ela existe como uma forma, né? Eu fico vendo filmes que a gente não tem mídia física hoje, que foram lançados recentemente no streaming, e a gente só tem um thumb deles, né? Um thumb. É uma fotinho. É isso que existe só do filme. Então é uma sensação de pasteurização, sabe? De que aquilo parece que ficou... deu uma pulverizada, né? E eu acho que isso seria inevitável também com o advento da internet. Era um caminho sem volta mesmo. Então, quando a gente pensa em hype da VHS em volta, eu acho que muita gente volta para isso, porque sente falta dessa textura. Já de pegar tá muito, tá muito tempo já se relacionando com o streaming de uma relação muito uma relação promíscua com o streaming. É uma relação meio promíscua, assim. E aí as pessoas querem um relacionamento mais romântico, né? Depois dessa promiscuidade. Aí elas voltam para VHS ou para mídia física. E aí estamos Fábio, né, Fábio, para falar, para atender essas pessoas que estão sentindo falta de um relacionamento, né? Ô, Alan, mas você sabe quando que eu acho que começou a ser o fim? Eu lembro que eu morava lá na Moca e do nada eu tinha uma locadora que eu ia na mesma avenida e só que na porta da minha casa, então eu morava em apartamento, do outro lado da avenida abria uma Blockbuster. E, cara, era o sonho, imagina, eu falei, nossa, aquela quantidade enorme de lançamentos, tudo, mas perdi o charme do seu Toninho que me atendia. Mas ele estava na porta de casa, eu morava com mais 4 amigos, e eu percebi que era o começo do fim, quando depois de um certo tempo, você não precisava nem falar com as pessoas para devolver a fita. Eles abriram um compartimento na parede lá e você devolvia a fita ali. Eu chegava e falei assim, nossa, mas é errado, porque eu lembro que quando você devolvia a fita, você aproveitava, dava uma voltinha na locadora, né? Já olhava, você acabava até pensando, depois eu vou pegar isso aqui para me alugar, conversava com a pessoa, batia um papo sobre filme, né? E de repente, você perdeu aquilo. Eu cheguei no apartamento, eu lembro quando eu ouvi essa novidade deles, um amigo meu falou assim, nossa, que legal, e agora a gente não precisa nem pegar fila nem nada. Eu falei, pô, mas era tão legal uma fila na locadora, porque você convivia um pedaço e se estendia a experiência, né? Tem um bloco do documentário, do Cinemagia, que a gente fala sobre tempo, né? E aí esse bloco é um bloco que é o mais difícil para mim, assim. Que é o bloco que a gente tem que refletir sobre o que a gente está fazendo com o nosso tempo hoje, né? E aí é exatamente isso que você está falando agora, Fábio. A gente colocava dentro da nossa compreensão de tempo que isso era um tempo importante para a gente, que isso era algo palpável. A gente precisava disso não só para pegar os filmes, mas era gostoso ir lá. A gente ganhava alguma coisa perdendo esse tempo. Né? Como que a gente passou a olhar para isso e ressignificar, colocando que esse tempo que a gente tanto zelou por ele, agora ele ficou pífio, assim, não, isso é perda de tempo. Você entendeu? A gente passou a transformar esse tempo em uma coisa que era super carinhosa, né? Uma coisa que alimentava muito pra gente, colocamos num lugar muito desenfreado, assim, sem significado algum, sem importância alguma, porque a gente se vendeu pro streaming, né? Claro, maravilhoso, não tem que sair de casa, tá na mão, tem um monte de coisa, você paga mais barato, não paga, né? Toda aquela história toda. Então a troca foi muito macabra, assim, né? Era inevitável e tal. E a novidade, tudo que é novidade, a gente se rende, né? Vamos ver como é que é, né? A gente tem. É do ser humano ser curioso, né? A gente é curioso mesmo. Mas a relação com o tempo ficou frenética hoje. Quando a gente pensa em tempo, eu não sei como é que vocês estão hoje. Eu tenho falado com o Fábio sobre isso.
toda vez que eu penso na questão tempo, eu sempre falo, meu Deus do céu, eu tô sem tempo para nada. Porque a gente tá tão, né, assim, refém de tudo que a gente está vivendo hoje, do modus operandi de redes sociais e comunicação com as pessoas, que a gente já não se comunica mais nem por telefone. Imagina, como uma coisa. Imagina, Charada, a última vez que a gente se falou, né? A gente nem fala mais por telefone, porque é isso. E aí, assim, isso que aconteceu recentemente, uma coisa que me assustou muito, assim, estudo sociológico. A opção do WhatsApp para você acelerar o áudio. Gente, então assim, chegamos a esse ponto de que assim, eu não tenho tempo para ouvir o tempo da outra pessoa. Eu tenho que acelerar o tempo da outra pessoa para ficar no meu tempo. Eu falei, gente, não. E ainda acelerou em 2 vezes. Eu acho que vai aumentar mais, viu, Alan? Colocar uma mensagem colocar uma mensagem de uma pessoa que tem locadora. Luiz Sene, da videolocadora Sene de Mauá. Um abraço, Luiz. Beijo, Sene. Nossa, eu já dei entrevista no canal, eu já fui na locadora dele. Eu preciso ir lá. Quando você escolhe filme na videolocadora, o tempo investido nisso reveste de significado. O filme de tal forma que a experiência de assistir é única. Verdade. Eu já fui no Charada, Luiz Sene em Mauá, não é? Em Mauá? É Mauá. Tem que dar um pulo lá, Luiz. Vamos visitar sua locadora também. Gente, eu adoro o Sene. A gente se conheceu na estreia do Cinemagia. Ele foi assistir o filme no Cine Sesc. E aí veio falar comigo. Foi muito querido. E aí eu já encontrei com ele algumas vezes na rua e tal. Mas eu não consegui passar até hoje na loja dele. E é super falha minha. Começou a vir pandemia, um monte de coisa. Lá, vamos marcar, vamos lá. Vamos de excursão. Vamos todos juntos, Mas vamos, eu também, porque eu não conheço. Pronto. Eu ainda não fui. Adoro. Vamos junto, eu não fui lá. Ele é um guerreirão, viu, Charada? Super, que nem é. É um guerreirão como você, assim. E exatamente. ele tem uma coisa que eu acho que de todos vocês, ele é o que faz melhor. Ele é curioso, ele tá em todos os grupos de colecionador, ele tá falando... Sim, ele é muito ativo nisso. Ele é muito ativo nisso. Eu sou ruim nisso. Eu sou ruim. Mas você faz também. Não é que você é ruim, você faz. Ruim. É que ele faz melhor. Ele assim, o Ceni sabe de tudo que tá acontecendo. E aí eu acho muito legal isso, porque ele tá tentando levar a locadora dele para essa galera, né? Ou seja, e a galera responde bem a isso, né? Então, um beijo pro Ceni, quero muito conhecer sua loja, viu, Ceni? Eu já conheci ele, a irmã dele, lá em Mauá, eu já fui na locadora dele. Eu só não vou no momento por causa da pandemia. Eu vou esperar tomar a segunda dose para ir em alguns lugares e tá mais seguro. E na Charada, né? Estamos todos assim. Na Charada eu vou conhecer, pessoal. Eu te vi faz pouco. A gente se viu no começo desse ano, eu acho, né? Eu acho que foi. Quando você passou aqui para pegar um lote de filmes. Ah, tá falando comigo? Foi. Eu não lembro quando foi, que eu sou ruim de tempo, mas acho que foi no começo do ano, né? Acho que foi no começo do ano. Eu e o Eduardo Osmédio. Saudades. Nós fomos lá conhecer sua cadelinha, a sua cachorrinha bonitinha, que tava dodóizinha. Ela tá viva ainda, né? Tá, resistindo. Ainda tá. Mas tá assim. Foi uma delícia aquele dia. Você apresentou aquela casa incrível que tem lá. Uma casa antiga. Nossa, que escondida. Totalmente escondida. Foi muito legal. E faz o quê? Quase, sei lá, uns 8 meses, sei lá. Essa realidade da pandemia faz a gente se sentir muito limitado, né? A gente não tem mais consciência nenhuma. E aí nenhuma. É sobre isso, né? E a gente tá falando sobre tempo, né? Por isso que a gente fica também nessa, né? Esse looping randômico de rede social, trabalho, comer, casa, rede social. Eu pretendo com o meu tempo, assim que acabar a pandemia, é só porque eu também perdi pessoa na minha família, eu levo um pouco a sério essa pandemia, porque eu sei o quanto que é grave realmente. Também. Mas eu pretendo passar no Charada, eu pretendo voltar no Luiz Sene, o Ricardo, que você conhece, da videolocadora Eject. Você conhece o Ricardo? Também? Eu conheci o Ricardo, eu não sei se ele vai lembrar disso. Então, eu conheci o Ricardo, foi no fechamento da 2001 Pinheiros. Dei um oi rápido, acho que foi a Lia que apresentou a gente. Nós, na época, já havíamos encerrado as gravações do Cinemagia, o filme já estava... o Charada já tinha rolado a exibição. Só para vocês, né? Então, aí a gente não conseguiu filmar com o Ricardo, mas ele é outro muito ativo também. Eu nunca falei com o Ricardo, a não ser nesse dia, e nunca nem cheguei a conversar com ele, mas eu já vi reportagens sobre a Eject. É outro lugar que eu queria muito conhecer também. Eu também não conheço. E ele é um cara que, assim,
pelo que eu vejo, ele tá sempre Sim. no cinema de arte, é um dos nossos, né, Charada? Ele é. Sim. Ele é. Você Ele sabe já deu entrevista aqui no canal também. Não, ele é fantástico. Ele é a filha dele, né? Ele é a filha. Isso, a Lara. Viu, Alan? Eu tô tentando, junto a ele e ao Paulo, a gente, quando melhorar a pandemia, lá para o final do ano, começo do ano que vem, a gente fazer um evento, nós três, né, que são as 3 mais representativas locadoras e talvez únicas que sobraram, assim, de fazer um evento, chamar a mídia, sabe? De chamar a mídia, chamar a Fã DVD, fazer. E o Ricardo adorou a ideia, e ele tem muitos amigos da Rede Globo e não sei o quê e tal. Então, né? E ele falou, eu tenho não sei o que, ele adorou a ideia, que é fazer um evento para dizer que existem locadoras em São Paulo, que existe a famosa, a do Paulo, fantástica, lá no Copan, a dele e a Charada. E a gente fazer um evento, chamando mídia, chamando o Alan, lógico, Fã DVD, chamando o André, sabe, fazendo alguma coisa, um revival aí para dizer que a locadora, enquanto existe uma das locadoras, ela ainda não morreu. E ele adorou a ideia, eu gostei demais dele, porque ele comprou essa ideia, viu, Alan e Fábio, ele comprou assim, Gilberto, só que tá parada por causa da pandemia, lógico, né? E o Paulo a gente não conversou. Não conversamos com o Paulo, mas sei que ele... Eu nunca falei com o Ricardo, eu tive um oi muito rápido com ele na 2001, porque a loja estava fechando, estava vendendo tudo. Ali apresentou a gente, esse é o Ricardo. Eu falei, que legal, preciso passar na sua loja. Foi isso, assim. Mas a gente não falou. O Ricardo é grande amigo dele, como o próprio Gilberto lembrou, ele e a filha dele, já fui ver a filha dele em teatro. E eu já comprei muito filme com o Ricardo também, na Eject. Eu quero ler algumas mensagens depois. Eu queria fazer uma observação aqui, uma coisa muito importante, aproveitar esse assunto que a gente está falando da Eject, assim, que é bem legal. Eu estava ouvindo o Gil falar uma coisa agora e eu fico muito feliz, assim, que vocês estejam se organizando entre vocês. E isso eu acho muito legal, muito importante. É uma amizade. Porque, eu digo no sentido de, também no ponto de resistência, na união da força. Não, eu disse, é da amizade, não, amizade. Sim, mas eu digo, maravilhoso, mas eu digo assim, de vocês falarem entre vocês. Isso. Porque quando a gente fez o Cinemagia, você melhor do que ninguém sabe, Gilberto, tava todo mundo em cacos e cada um no seu canto. Entendeu? Então é muito legal ver esse efeito, né? Mesmo que agora poucas lojas, mas isso ainda está acontecendo. E também, assim, o efeito Cinemagia, gente, eu sempre falo isso e vou voltar a dizer, né? É a minha carta de amor para as videolocadoras, que envolve todas as histórias de vocês. Eu queria que os protagonistas fossem os donos de locadora, não fossem os clientes. Porque nós, como clientes, já sabemos como é que era o rolê, a gente queria saber o rolê de vocês, né? Esse é o meu recorte. E o Cinemagia, apesar de ter o seu grande poder, e é um poder do filme, que as pessoas já viram, enfim, ninguém vai saber contar melhor a sua história, Gilberto, que você. Entendeu? E ninguém vai saber contar melhor a história do Paulo como Paulo. Então é muito importante que vocês continuem contando a história de vocês de várias outras formas, né? E, inclusive, o próprio Ricardo, que eu não tive a chance ainda de conhecer, que não está no documentário, ele precisa fazer isso, né? E o fato de ele não estar no documentário não significa que ele não existe, pelo contrário, o documentário é um pedaço da história, né? E ele tem a história dele é muito maior do que o documentário, porque ele está há muito tempo acontecendo. Então, eu fico feliz de saber que vocês estão se organizando e contem com a minha ajuda, porque vocês precisarem. Legal. Antes de mais nada, vocês sabem que, independente de ser realizador, eu sou um grande apaixonado por locadora, sempre fui, e é por isso que eu fiz esse trabalho. E eu ouço, né, das pessoas, mas eu não tô no filme, né? Nossa, mas faltou a loja de não sei... É engraçado as reações, eu preciso dizer isso aqui também. O próprio Luiz Sene, que tá aí vendo a gente, foi curioso como ele veio falar comigo. Eu achei muito bonito. Porque ele veio emocionado, muito emocionado, e ele veio falar da história dele para mim e veio me agradecer por ter feito o filme. Eu achei curioso a reação dele. Porque tem reações... pessoas que estão na situação do Luiz, e a reação que elas têm é uma reação meio áspera, sabe? Meio amarga, do tipo... faltou falar aquilo ali. Gente, faltou falar um monte de coisa. Faltou falar um monte de coisa. Vou te fazer uma pergunta, Alan, que já me fizeram. Então vou fazer diretamente a você. Já perguntaram se teria uma parte 2 do Cinemagia. Então, inclusive, outra coisa que já me perguntaram.
outra coisa já me perguntaram, se você tem intenção de fazer de outras locadoras pelo Brasil. Isso é uma pergunta que eu faço, mas para você responder ao público, não é só minha pergunta. Vou começar pela sua pergunta. Não tenho, porque eu só vou falar de... Eu aprendi uma coisa fazendo cinema. A gente só fala do que a gente sabe, do que a gente conhece. Certo. Eu não vou fazer isso com as histórias de outros lugares, porque essas histórias de outros lugares precisam dos seus protagonistas falando dessas histórias. Ainda que eu vá lá e conviva com essas pessoas e vá fazer isso, eu acho que alguém de lá que viveu de fato essa história vai poder contar muito melhor que eu, entendeu? Eu vivi essa história que eu contei do Cinemagia. Eu fui na Hobby Video. A única locadora do que está no filme que eu não fui, das que estavam abertas e fechada, foi a Omnivideo. Por isso que eu criei esse fascínio com a história do Gaba, né? Eu sempre entendi que um documentário precisa ter um grande personagem. Ele tem que ter um protagonista forte, um herói, assim. Todos são heróis no Cinemagia, mas e de fato o Gaba, antes de eu entrar para fazer o documentário, ele já era um herói, né? Porque ele foi o cara que fundou o mercado. Então eu só contei a história dele. Eu não destaquei nada do que... Tudo que tá ali não foi um negrito que eu coloquei, foi uma coisa que já era forte antes de eu chegar. Então, eu não tenho esse interesse, mas eu acho que eu gostaria, como cinéfilo, de ver uma galera do Rio se organizando para contar essa história do Rio, assim. No que precisarem da gente, porque o mercado é um só, né? As locadoras começaram aqui. A primeira videolocadora do Brasil é a Omnivideo. Tudo começou aqui. Por isso que o Cinemagia tem esse espectro forte, porque foi tudo aqui. Mas a coisa se propagou para outras cidades, né? E aí as suas cidades têm as suas histórias. Eu queria ver um Cinemagia de cada estado. Imagina, isso é uma maravilha. E sobre a questão do projeto Cinemagia, eu já contei para o Gil. Começou, assim, depois que o filme foi lançado, eu decidi, já tinha uma ideia de fazer um projeto transmídia para o Cinemagia. Então ele vai ter outras faces. E a gente já está produzindo a série do Cinemagia. A gente vai ter uma série. Já? Já começamos a pré-produzir, né? Porque produzir é uma etapa já mais de filmar. Eu tenho muita gente como você, Charada, que já tomou a segunda dose, mas eu não vou me arriscar com variantes por aí a fazer gravação em estúdio sem os EPIs corretos, então eu vou esperar mais um pouco. Tá certinho. Não tá na hora de começar a gravar, mas a gente vai fazer a série sim, vai sair. Ô, Charada, o que muita gente não sabe, né, Alan, nem André, mas o Charada, ele faz eventos culturais na locadora dele, é até admirável, porque o Charada, ele já me disse, né, aquilo não se paga, mas ele faz muito por amor ali, e quem não conhece, vai visitar, poxa, bate uma coisa legal no peito, né, aquela sensação boa. E no dia que eu fui visitar o Charada, eu saí com um negócio na cabeça, porque é o seguinte, no meu ponto de vista de comercial, eu vejo que as locadoras hoje em dia, elas poderiam fazer investir no seguinte segmento, procurar as escolas e, primeiro, lógico, isso é um negócio para o Charada, ele tem que se pagar também, né? Mas 1 dia, 2 dias por semana, procurar escolas, porque eu tenho certeza que vai ser uma coisa legal, porque aqui perto da Fan DVD tem a Cidade do Livro, em que ele apresenta para as crianças o mundo fantástico dos livros. Você imagine bem, Charada, algumas escolas fechando com Charada, né, a possibilidade de levar essas crianças, mostrando para elas como que era antigamente assistir um filme. Essa molecada que nasce hoje, eu tenho um filho de 3 anos, ele pega o controle e já seleciona o YouTube ou Netflix, ele já sabe escolher o que ele quer. Porque tá lá o perfil dele, já indica para ele. Você imagina mostrar para ele, olha, você vai ter que colocar essa fita, tirar aqui da caixinha, colocar no VHS. Então, olha que vai surgir. Esse mundo fantástico que a gente viveu e encantou a gente quando jovem, e encanta até hoje, também mostrar para eles essa outra visão. Se eu fosse você, Charada, procurava alguma escola na região e tentava passar, olha, eu estou tentando passar a vender uma experiência para os seus alunos. Uma aula. É uma aula. Passasse Fábio, 1 hora lá com vocês. Nossa, Fábio, eu não sei se eu falei isso para o Alan, acho que não. Mas você sabe que um pouquinho antes da pandemia, nós fomos chamados
por uma escola do lado da igreja, tem uma igreja do lado da loja, e lá tem uma escola dos Caputinos. Inclusive, ela é mantida pelo Vaticano. E é só de crianças acho que de 3 a 13 anos, não, de 6 a 13 anos. E nós fomos chamados por um educador para fazer uma exposição lá, acho que eu não falei isso para o Alan, não lembro. E nós fizemos uma exposição que eu achei de início um absurdo. Ele queria que a gente levasse um VHS, uma fita, um vinil e uma vitrola, para mostrar para as crianças. Eu falei lá, tudo bem, mas vocês acham que vai ser interessante? Vai. E nós fomos em 2 períodos, o período da manhã e o período da tarde. Eu e o Eduardo Osmédio, viu, Alan? Nós fomos lá. E levamos o quê? Um videocassete, uma fita, era o Rei Leão, inclusive. O Rei Leão. Tinha acabado de sair o Rei Leão filme, para contemporizar aí, eu não lembro quando foi, mas tinha acabado de sair o Rei Leão filme, então nós levamos o Rei Leão em VHS, em DVD, e eu tenho o vinil do Rei Leão. Eu levei também o vinil. E foi uma experiência, o Fábio falou um negócio fantástico que... Ele é um filme, foi parabéns. Em 2019 que saiu. Isso, então foi um pouquinho antes da pandemia. Eu lembro que não tinha pandemia, senão a gente não teria ido lá. E nós fomos nessa escola e levamos todo o equipamento com 2 turmas, mais ou menos umas 50 crianças, numa sala grande. E quando a gente pegou... Então eu fiz uma rápida... explicaçãozinha, eles separaram acho que de 6 a 13 anos, de 8 a 13 anos, se eu não me engano. Então a gente bateu um papo, falou, isso aqui tem um filme, é um VHS, e fizemos o seguinte, demos na mão de uma criança o VHS para ele colocar no vídeo, para ele saber que ali tinha um filme. Eu falei, mas aqui tem um filme? Mas aonde? Ele ficava assim e tal. Eu falei, então, aí tem um filme. Eu te contei, não contei, Alan? Acho que eu contei. Aí quando ele foi pôr, a gente falou, ó, o aparelho tá aqui. Como é que você põe para assistir o filme? Ele ficou uns 3 minutos, punha a mão, aí viu que tinha uma portinha, né? Que ele apertou assim, tinha uma portinha. Aí ele pegou o filme, ele ia pôr de lado. Bom, quando ele acertou o lado, lógico que eu ia falando, não é assim, né? Porque senão, quando ele acertou o lado e colocou, a fita foi comida, ele levou um susto que ele caiu para trás, do menininho, porque a fita... Então, Fábio, você não está sabendo disso, né? Isso que você está falando é perfeito. Como eu vivo lá há 26 anos, para mim aquilo é uma coisa tão natural, é meu dia a dia, é minha vida. Só que as pessoas passam, trazem os filhos de 5, 6 anos e falam, isso aqui é uma locadora, para você escolher o filme, você tem que ir na prateleira, pegar o filme. Então isso que você está falando, Fábio, eu já tenho uma experiência prática e é verdade. Para mim parece uma bobeira, assim, né? Porque eu vivo disso, todo dia eu tô ali. Mas tem gente que não tem a menor ideia do que é aquilo. Então, e essa ideia que você deu, Fábio, é fantástica. E eu já tive um exemplo que vai dar certo. Beleza, eu obrigado acho pela dica. Que é o seguinte, é essa paixão mesmo que é sua, que é tão normal, tão diária para você, e o dia que eu fui lá, eu já saí com isso na cabeça, porque na verdade eu vislumbro um negócio maior do que você tem, que você focar ainda mais nas fitas. Porque, na verdade, o Mars, que você lembra do Mars lá, que eu até apresentei, fiz chamada, ele ficou encantado com todas as fitas, tudo. Aí eu lembrei da Cidade do Livro, eu falei, poxa, olha, organiza a locadora, deixa aquilo lá para fazer, é como se fosse um pequeno museu. A locadora, ela pode ser um pequeno museu para os jovens, e com isso, você viabilizar financeiramente que você continue pro resto da vida ali, né? Eu acho que chegar a fechar um pacote com a escola. Especialmente em tempos de Cinemateca em chamas, né? Especialmente. Sim, mas a gente tem que conscientizar esses jovens, essa molecadinha nova, a importância. Eu tenho algumas fitas VHS aqui, outras na casa da minha mãe, que eu guardo e eu mostro. Aí ele fala, pai, mas como era mais complicado? Eu falei, não, como era mais apaixonante, quanto era mais divertido do que é hoje. Hoje se resume a um controle. No meu ponto de vista, isso é uma loucura. Eu não troco aquela sensação de você pegar a ficha T, você ver lá, sabe, ver os detalhes, você pega as capas dos VHS, dão 10-0 do que as capas que a gente tem hoje. Muito mais legais, né? Não, as capas muito loucas. Eu concordo. Eu quero fazer mais uma pergunta para os 13 e depois ler as mensagens que o público está mandando, mas fazer uma pergunta para os 13. Começar pelo Charada. No Cinemagia mesmo, um detalhe, você falou da fita do Amor Estranho Amor, que tem o recém-falecido Tarcísio Meira, que Deus o tenha. Você falou que você tem essa fita mais por uma questão de que você gosta de guardar mesmo, mas você nem aluga porque tem medo de trocar o rolo.
Eu falei isso quando? Você ouviu isso? No Cinemagia. Aqui no Cinemagia. No Cinemagia. Você falou no Cinemagia. Charada sendo charada. É que faz tempo, né, charada? Memória. Falei verdade. Tenho medo, eu não alugo. Só se for um amigo, assim, muito amigo mesmo, aí eu alugo, mas eu tenho esse medo, porque a fita é muito fácil trocar o miolo. É muito fácil. Então, você troca e põe qualquer coisa lá dentro. Eu já peguei filme que, quando eu aluguei, a pessoa falou, olha, aqui tem um pornô. Eu falei, não, mas não... Nossa. Então, ela alugou Formiguinhas. Até ficou famoso na locadora, a gente fala assim, olha, não, vamos tomar cuidado com os Formiguinhas. Porque ela alugou um Formiguinha, deixou lá na sala e estava passando um pornô. Mas o que aconteceu? Aquele Formiguinha era o original, tudo direitinho, mas lá dentro estava um pornô. Estava um pornô. Isso aconteceu já uma vez. E acontecia muito também no game, no 64, sabe? Eles trocavam o miolo e tal. Então, é verdade, eu não alugo, não. Para te falar a verdade, eu nunca aluguei o Amor Estranho Amor, desde que ele se tornou polêmico. Eu alugava lá no início do VHS proibido, né? E tal. Depois foi proibido também. Mas eu nunca aluguei. Nos últimos 15 anos eu nunca aluguei o Amor Estranho Amor. Nunca aluguei. Medo mesmo, porque... sim, eu tenho medo de que seja trocado ou mesmo mastigado algum vídeo antigo, porque os vídeos hoje, a maioria, você corre algum risco dele mastigar, dele estar parado muito tempo. Então, as pessoas que... Eu tenho uma sala, o André acho que não sei se sabe, eu tenho uma sala só de VHS, que era a antiga sala pornô. Eu já vi isso aí. Eu já pesquisei, né? De você. Já pesquisou. E nessa sala é só VHS. E eu tenho alguns clientes que, se tiver filme em DVD, Blu-ray e VHS, ele leva o VHS. Ele prefere levar o VHS. Então eu alugo ainda VHS. Esse Amor Estranho Amor tá fora, ele não fica lá dentro, ele fica dentro de um arquivo fechadinho, e é original mesmo, ele é original, e eu tenho medo mesmo, é isso que você perguntou, eu tenho medo de alugar, eu não alugo. É raridade pura. Mas eu tenho ele em DVD, viu, Alan? Eu não sei se eu te falei, eu tenho ele em DVD que veio dos Estados Unidos. Esse é o filme, esse é só o filme mais raro que a gente tem, né? Da história da VHS. Mas agora ele foi liberado. Ele passou, inclusive, na TV Brasil. Ele foi liberado agora, porque acabou o processo judicial. Fábio, existe a possibilidade de sair o Amor Estranho Amor pela Fã DVD, por exemplo? Não, sabe o que não dá, Charada? Que eu vou te falar. Quando fizeram o MOL, a Bandeirantes foi muito esperta. Ela anunciou tudo que ia passar. Eu assisti pelo marketing que fizeram, né? Eu falei, nossa, eu lembro de ter visto esse filme quando eu era moleque, eu vou ver de novo, né? Eu achei, inclusive, que fizeram alguma remasterização, porque a imagem estava impressionante, muito boa, né? Na TV Bandeirantes passando, tudo, eu achei notável. Só que ele não tem apelo, Charada, para hoje em dia você investir. Primeiro que teria que fazer um master, o Alan sabe muito bem como é caro esse processo, e você depois não consegue viabilizar para vender 1000 peças. Então, ficaria muito caro, infelizmente. Eu não sei se foi uma pergunta, o Kleber fez uma pergunta aqui. Se o DVD americano ele é dublado em inglês, não sei se foi uma pergunta, se foi uma afirmação. Inglês. Eu acho que é. Ô, Kleber, é o Kleber que tá aí, né? Ô, Kleber, um abração, você é uma figura incrível, me doou Puxa, o Kleber foi tão bacana, ele me doou pôsteres incríveis e de cinema, e também me doou muito DVD. E a gente, você sabe que, André, eu faço até questão de falar isso do Kleber e do Alan, que também me doou, e do Fábio, que me doou nossa, muita coisa bacana, viu, Fábio? Ó, eu já te agradeci, mas tem mais, viu, já tem mais. Opa, que legal! E o Kleber que tá aí, só pode ser ele, eu tenho certeza que é. O Kleber também me doou muito VHS. A última vez que ele esteve na locadora, a gente ficou conversando acho que 4 horas. Porque lá quem vai, o Fábio sabe disso e o Alan também, dificilmente sai rapidinho, viu? Dizem que lá é a caverna do dragão, você não consegue a saída. Eu nem sabia o que era a caverna do dragão, falei, por que ele disse isso? Depois eu vim a saber o porquê. Eu achei legal. Que é um cliente... vou fazer uma observação. A mesma pessoa que falou isso, olha, eu já te falei que é uma família que eu não conheço ninguém que ama mais o Cinemagia, depois de mim, é ele. Eu já falei, é uma família. Acho que o Alan sabe disso que eu já avisei. E ele... mas o Kleber que tá na live, ele é o fã número 1 do Cinemagia.
Então ele é o número... Kleber é o número 1, mas esse que eu tô falando dessa família é o número 2. Eu não sei se ele ainda é o fã número 1. Eu espero que ainda seja. Mas ele é muito fã, eu acho que... Eu tô esquecendo do Kleber. De fã, eu sou fã. E agora vai ser briga. Essa família... Ele costuma... é verdade! Você é um verdadeiro fã. Ótimo, para com isso. O Kleber tá afirmando que é ele. Ele tá afirmando que é ele. Você é fã registrado em cartório. Não, mas só para concluir essa família que é fã, ele assiste toda semana. Eu já te falei, Alan, toda semana. Ele sabe todas as falas, todas. E olha só o que ele fez. E olha, não, é sério. Ele, quando recebeu o gift set da fã, ele foi na loja, eu até filmei, ele filmou isso, melhor dizendo, ele queria que eu abri, autografei e tudo mais, e outra, agora, o mais legal, isso que eu queria te falar, principalmente pro Alan e pro Gui, que deve estar assistindo, ele ligou, adivinha para quem, para reservar um espaço no hotel? Ele ligou para dona Mirtes, para reservar... É sério, ele pensou que era verdade, ele ligou. Na pousada. Pra pousada. Hotel, eu falei hotel, desculpa. Sim, ele ligou pra pousada da dona Mirtes, ele queria, porque ele falou assim, que sacada, um lugar onde eu vou ver um monte de VHS espalhado, vou passar uma semana, é sério, é sério. É verdade, Por isso que eu vou confessar uma coisa pra você. Vou confessar, você sabe que inspirado na pousada da dona Mirtes, eu lembro como eu comecei a fã DVD, eu falava assim, cara, uma hora dessa, eu vou ver como é que funciona, santa inocência, né? Isso lá 13 anos atrás. Eu falei, uma hora dessa eu vou ver como é que funciona e vou tentar fazer tipo um comercialzinho da fã DVD, igual Pousada da Dona Mirtes, para colocar antes dos filmes. Olha! Porque eu achava o máximo, cara, Pousada da Dona Mirtes. Quem não conhece? Olha só. Contextualizar para o André talvez não saiba. A gente pegou, André, para promover o lançamento que a gente fez do filme do Cinemagin em VHS, numa tiragem limitada só para os loucos de VHS. A gente fez um trabalho bem de metalinguagem, assim, com aqueles comerciais que passavam, que tinham nas VHS da Paris, que eram da Pousada do Stand. Então, todo mundo que assistia filme assistia a Pousada do Sandy, aquele comercial de Paraty, exatamente. E aí a gente fez... Tem vários DVD com esse comercial. Pois é, então. Aí a gente fez um comercial, só que a gente pegou esse corpo do comercial e usou para Pousada da Dona Mirtes, que é uma pousada fictícia. A gente só usou o espaço dela de filmes para transformar aquilo numa coisa de cinefilia. Narração do Guilherme. Mas pelo que eu tô entendendo, acho que o menino achou que era verdade, né? Achou, ele quis saber, ele entrou em contato, ele procurou. É sério, que é esse que eu digo que é o fã número 1, mas não é o número 1, verdade. O fã número 1 é o Fábio, que é registrado em cartório. O fã número 1 é o Kleber. Só para concluir o Kleber, gente, Kleber... eu sou o fã comercial, porque é o fã, mas o Kleber, pelo que eu vi, é o fã número 1 mesmo. O Kleber é o fã número 1. O Kleber é fantástico. Vou voltar para isso. Eu só não sei se ele ainda é o fã número 1. Ele falou que é, já falou que é aí. Legal. Kleber, você vai dar uma entrevista para mim no Conversa Livre. Em breve você vai dar uma entrevista para mim, Kleber. É uma baita entrevista. Baita entrevista. Só falando, ó, Charada. O Charada é realmente... Eu achava que o Charada era locadora, mas o professor Betinho tem razão. Eu fui lá pessoalmente, o Charada vai muito além do VHS e dos filmes, viu? O professor Betinho já deu uma entrevista, grande amigo meu. Ô, professor Betinho, é amigo seu? É figuraça. Já participei até de um sarau para ele. É meu, ele. Grande amigo meu, professor Betinho. O que ele falou aí? Deixa eu ler aqui. Esse papo é de apaixonados por filme, mas o Charada é muito além dos filmes, é pura... Ô, Betinho, obrigado, cara, obrigado. Professor Betinho, ele é de Diadema. De Diadema. Levantar uma bola pro Charada, assim, que nem precisa, né, Charada, mas uma coisa que o Fábio falou aí hoje, e aí agora me incomoda muito, mas a gente fica olhando assim o Charada com uma puta admiração, né? Putz, que legal, o cara tá resistindo e tal. A gente tem isso, né? Já muito da gente. Eu não vou deixar de dizer aqui que me incomoda um pouco isso. Porque a gente fica admirando uma pessoa sofrendo, sabe? E assim, tem um sofrimento por trás do amor que ele tem no trabalho dele, mas tem um sofrimento também.
E esse sofrimento sempre me incomodou. Eu cansei de falar sobre isso com ele. Eu acho que eu sou um dos poucos que pergunta para ele se ele está conseguindo pagar o aluguel, sabe? E assim, isso me incomoda muito, assim. Então eu quero tocar nesse assunto e eu acho que se tiver que emocionar, é para emocionar mesmo, porque é um negócio muito difícil, sabe? Charada, mas é uma coisa que precisa ser dita. A gente fica muito nessa celebração, a gente fica muito nessa coisa nostálgica, só que a gente esquece que esse cara vai todo dia para a loja e faz isso todos os dias, assim. Então, por mais que a gente levante a bola, ainda não vai chegar perto do que ele de fato mereceria como um reconhecimento. E, de novo, eu falei isso na live do JC, vou falar aqui, não é o suficiente o que eu fiz com o documentário. Eu espero que tenha sido pelo menos um afago em vocês, entendeu? Porque todos os dias em que eu penso nas pessoas que eu tenho carinho pelo Cinemagia, com quem eu trabalhei, a figura do Charada é a que se destaca, ele se rouba a cena, assim. Porque você faz tudo isso, Charada. Você vai lá, você monta um centro cultural no meio da periferia, assim. Em 2021, você tá aí com o negócio funcionando, cara. Você segurou o ano da pandemia sozinho, com a loja fechada. Tipo, isso é herói, assim, sabe? É muito herói. Então, é pouco que a gente faz, tá? É muito pouco. A gente devia estar indo. Verdade. Obrigado, Alan. Importantíssimo você estar falando, porque eu quero fazer uma última pergunta e depois eu vou ler mensagem para encerrar. Mas importantíssimo isso, porque eu já queria perguntar aqui desde o começo, que envolve também o Fábio. Primeiro, como é que é vender mídia física hoje no tempo que estão acabando as mídias físicas? Que muitos filmes não estão lançando mídia física. Aí, aproveitando, também queria perguntar vocês, na sua opinião, até você também pode dar sua opinião também sobre isso, Alan, e pro Charada. Acabar com as videolocadoras, por exemplo, vou partir para um lado um pouco político até, lançando streaming, não é uma maneira também de acabar com o emprego? O governo não podia pensar numa maneira também de se manter videolocadoras, de manter também, até para manter empregos e manter também cultura? Ô, André, vamos lá. Vou fazer só uma correção. Essa história de fim da mídia física acabou-se depois da bruxa. Agora, pra você ter ideia, o ano passado, 2019, se não me engano, foi lançado 50 títulos. O ano passado foi lançado, acho que quase o dobro disso. E esse ano não chegou no final do ano, a gente já passou de 200 títulos. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito importante. E cada vez que levantam uma bandeira assim, a mídia física vai estar o fim do mundo, eu não concordo, André, sabe por quê? Porque é o seguinte, em nosso país a cultura está totalmente abandonada. A cada filme que eu lanço, eu tenho orgulho de trazer um pouco do passado, agora eu também estou lançando exclusivo de cinema, e eu vou mostrar isso para o pessoal mais jovem, o pessoal mais velho. Hoje em dia, a cada 10 clientes que estão comprando novos na loja, a cada 10 clientes que compram na loja hoje, nos últimos 2 meses, 6 são novos, ou seja, eles deveriam ser clientes de lojas físicas que estão entrando na Plano DVD e comprando pela internet. Eu acho que o céu é o limite, a gente não pode. Eu fico fazendo esse papel de caixeiro viajante, porque às vezes, assim, quando a gente está numa live, é gostoso, mas esgota muito a gente, esgota. Por exemplo, hoje é sexta-feira, eu poderia estar com a minha família, estar ali curtindo, vendo um filme, mas eu estou aqui, como eu estou em outras lives, fazendo esse papel de mensageiro. Olha, apoiem a mídia física. A mídia física é importante, porque isso é cultura. E hoje em dia a gente está vendo um momento muito ruim no nosso país, que a cultura está totalmente abandonada, já não é de agora, já faz algum tempo. Dificilmente alguém, seja do governo municipal, federal, vai se preocupar com charada ou qualquer outro centro cultural, porque na verdade eles não vão se preocupar com o emprego em geral. Isso. Então, eu ia chegar nisso aí. Porque a cultura em si só, que é onde pode fazer mudar o ser humano do futuro. Os meus filhos, por exemplo, eu durmo 3 ou 4 horas por dia, por quê? Para colocar no bom colégio, porque tudo aqui em São Paulo é muito difícil. O Brasil é muito difícil. Então eu preparo eles para um mundo e um futuro que eu falo para eles, olha, estudem, estudem, estudem. Isso se chama tentar mudar o mundo. O que o Charada faz com o Centro Cultural é louvável, mas eles não estão se lixando para centros culturais, eles estão se lixando para qualquer tipo de cultura. Porque eles aprenderam que é assim que se lida com a cultura, exatamente. Porque na verdade, ela tem a seguinte opinião, acho que você vai concordar, o Charada e o André também. Esquece política, mas a questão toda é o seguinte, para a classe política em si, quanto mais mal informado
está o cidadão, melhor, porque é mais fácil de controlar esse cidadão. O cidadão racional não é interessante. Se ele pensa, ele pode mudar. Ele não faz mutim, né? Ele não tira as pessoas erradas do poder, então tá tudo certo. Então, assim, o Charada, por exemplo, ele tem todo o meu respeito, e quando eu toquei nesse assunto do negócio do museu, que seria ali, é justamente que eu lembro que eu não vou esquecer. O que ela falou é muito importante. Quando eu visitei o Charada falou para mim assim, cara, não é fácil. Tá vendo esse imóvel aqui? Ele falou, eu pago X por mês e, ó, com muita dificuldade. Não, gente, eu imagino... É um X pesado. Porque quem não conhece São Paulo, qualquer quarto cozinha, você já paga uma fortuna. Imagina o espaço que o Charada tem lá. Então, é louvável a luta dele, né? Não, então, e tem a contracorrente também das pessoas tentando falar para ele parar, que ele é um louco, que ele não exato, tem que fazer isso, exato. E ele resistindo a isso. Né? É tão bizarro que eu fui no estacionamento, onde eu parei lá em frente, eu falei, eu não tô achando um número. Mas onde você vai? Eu falei, eu vou no Charada, locadora. Ah, locadora, só ele mesmo para continuar aqui, montando uma locadora. Todo mundo já conhecia que era o Charada. Mas a questão toda, que quando eu dei aquela ideia pro Charada, pode não ser a melhor ideia do mundo, mas eu acho que o Charada ele precisa viabilizar financeiramente aqui. Ótima. Ele vai mostrar cultura, porque nada mais é do que cultura para essa molecada que está surgindo, e vai valorizar um centro que nada mais é do que um museu. Charada, o que você tem, na verdade, hoje não é um centro cultural, não é uma locadora, é um museu, que ali tem muito a agregar. Não esqueça que é o seguinte, ninguém está se importando contigo do governo. Esqueça. Não, como o André perguntou, isso não existe. Agora, o que tem são pessoas muito carinhosas, que gostam muito de você. Como eu te disse, eu já tenho mais de 50 filmes aqui já, seriados, que eu já vou separar para te enviar. Vou pegar o Alan e o Guilherme, uma hora eu tenho que combinar com os dois, de a gente encaixar o horário e fazer uma visita para você. Então, eu acho, André, que assim, eu não conto com o governo para nada. Não, eu também. Porque eles não vão fazer nada para mim. Seja desse partido ou de outro, não importa. A questão toda é o seguinte: tá errado, eu né? acordo todo dia. Essa é a questão. A gente está fazendo tudo errado. A gente tem que cobrar deles. A gente tem que fazer com que eles façam para a gente, porque esse é o papel deles. Essa questão perfeita, Concordo com vocês, mas a gente precisa mudar isso. Mas eu tenho o dia da eleição, né, Alan? Oi? Aí tem o dia da eleição, né? A gente tem um dia a cada 4 anos. Pois é, né? Aí um beijo para os bolsominions, né, gente? Que tem os dois pontos. Tem os dois pontos. O que o Fábio falou e o que o Alan falou, que a gente precisa cobrar, e eu concordo também, eu não espero do governo, só que a questão eu tenho coisas que eu penso na minha cabeça, eu sei que não vai acontecer, mas que seria o justo. Por exemplo, cada vez mais se acaba o emprego e não se pensa. Por exemplo, que na minha cabeça eu falo, se a tecnologia vier e só acabar emprego, no futuro o governo vai ter que dar dinheiro para as pessoas, porque senão elas vão morrer de fome. André, vocês vão pensar numa maneira de se manter. Quando eu fiz o documentário, eu comecei a filmar em 2014. O Charada lembra disso. Em 2014, o cenário de 2014, bom, a gente já sabe, a gente estava no governo Dilma. O cenário de 2014, apesar de ser difícil, já na época sempre foi muito difícil o cinema, mas era bem menos difícil do que é hoje. Mas naquele cenário, o Full HD era uma grande novidade, assim, pra gente que estava ainda fazendo gravação. A gente não tinha TV 4K disponível no mercado e o Netflix veio começar a fazer efeito aqui em 2015, com o estouro do Stranger Things. Então, assim, naquela época o Full HD era o máximo, assim. Então eu fiz o documentário todo em Full HD. Quando você assiste o Cinemagia hoje, eu assisto Cinemagia mesmo em Full HD, no Blu-ray e tal, é muito gostoso. Mas eu me sinto muito mal. Eu falo, gente, com essas imagens absurdas de 4K, nossa, quem dera pudesse ter feito tudo isso com essa tecnologia de hoje. Que são só 5 anos atrás, faz pouquíssimo tempo, né? Ok, por que eu tô falando isso? Porque nessa evolução de tecnologia e nas mudanças que acontecem de governo também, eu sempre falei isso, eu não tenho nenhum orgulho de dizer que eu fiz o Cinemagia com o dinheiro do meu bolso. Nenhum orgulho. Eu queria muito ter feito Cinemagia com dinheiro de fomento. Eu recebi propostas obscenas para fazer o Cinemagia de várias maneiras com dinheiro. Eu decidi fazer o Cinemagia com meu dinheiro, não porque eu tinha o dinheiro, mas porque eu queria que ele saísse desse jeito que ele saiu. E eu ainda acho que o sucesso do Cinemagia é dessa forma, além do fato de eu ter ficado em cima para não sair errado, é porque eu deixei vocês falarem. Deixei todos vocês falarem o que vocês queriam falar. Entendeu? Sim. Você sabe disso, Charada.
Então, assim, quando a gente começa a olhar para esse lado do faltou o dinheiro, a gente começa a entender por que muitos projetos não saem. E, inclusive, volta para a questão do Charada. Hoje, se nós tivéssemos um país, independente do governo, que olhasse para a cultura, o Charada jamais estaria do jeito que está hoje. Jamais estaria. Alguém já teria feito algum programa com o Charada, programa no sentido programa federal, do governo, enfim, para que ele pudesse se manter com o dinheiro, obviamente, do governo, e que fosse um espaço onde as pessoas tivessem acesso à cultura sem que ele tivesse nesse sofrimento que ele está. E eu acho que a gente entra numas camadas aí bem profundas, viu, André, sobre discussão de estrutura de organização de política e também de cultura, que a gente já vai começar a entrar para enveredar para lados assim muito, muito tenebrosos, que fazem muito jus à Sexta-feira 13 de hoje, mas a gente veio também falar de coisas, né, que são mais inspiradoras, né? Então, só para encerrar essa minha fala, eu só queria deixar claro isso, assim, nós não deveríamos ter, eu concordo inteiramente com o Fábio, muito. A gente não, se eu tivesse que esperar pelo governo, eu não teria feito Cinemagia, né? E o Charada estaria fechado, né? Mas por isso que a gente continua fazendo o que a gente está fazendo. Mas nós precisamos dar um jeito de mudar essa roda, porque a roda tem que girar de acordo com o jeito que ela tem que girar. A roda gira, né? Ela não fica travada, né? A gente precisa fazer isso girar a nosso favor, né? E se a gente não está fazendo isso, tem alguém fazendo e ganhando com isso. E a gente sabe quem são essas pessoas. A elite continua fazendo para a própria elite, né? Então, cinema não é indústria no Brasil, cultura não é indústria, infelizmente a gente tenta ser, né? Enquanto a gente não mudar o jogo da roda, a gente vai continuar assim. Antes de eu ler as mensagens e acabar, eu quero saber a opinião, então, do Charada sobre tudo que foi falado. Ele que vive o meio mesmo. Ah, legal. Então, não, o Fábio, os dois, Fábio e Alan foram perfeitos, um completou o outro, mas, assim, o ano passado a gente entrou no periferia, Fomento à Periferia, da prefeitura. Eu entro todo ano, nenhum ano ganhei, obviamente, mas todo ano a gente sobe de pontuação. O ano passado a gente fez 91 pontos de 100 possíveis, sendo que o ano anterior, com 86, venceu a concorrência, o edital. Quando saiu 91 pontos, eu falei, Edu, conseguimos pegar um edital para 2 anos nos garantir que seria 323 mil reais. Só de aluguel seria mais ou menos uns 80 mil, porque era para 2 anos, né? Então você fazia todo o orçamento e tal, essa parte fui eu que fiz, o Eduardo Osmédio fez o resto, e a gente entrou. E a ideia o que era? Pegar a videoclube, o clube sempre foi importante, porque a gente sempre quis ter esse contato de conversa, pegar a videoclube Charada e fazer dela uma videoteca da comunidade. Então, todos os filmes não seriam alugados, seriam emprestados, como se fossem livros, né? E a gente iria investir, se eu não estou muito enganado, 30 mil, olha só, a Fã DVD ia receber bastante coisa nessa, que a gente ia investir 30 mil reais em compra de filmes específicos para a cultura, não filmes blockbusters, lógico, filmes específicos. Então a gente ia agregar mais 30 mil reais nesse orçamento, só de aluguel seria mais ou menos 100 mil reais, eu sei que estava dando 323 mil. Quando eu vi 91 pontos, eu falei, nossa, agora sim, eu vou trabalhar e não vou ter que pôr dinheiro na minha loja, que eu estou pondo há uns 5 anos aproximadamente. Podia ser 100 reais, 50 reais, mas todo mês, todo dia 15, o famoso dia 15 que está chegando, me dói. Eu sou uma pessoa antes do dia 15 e uma pessoa depois, porque depois eu já paguei o aluguel. E antes ainda não paguei. Então, quando eu vi 91 pontos, a gente estava quase... Eu tenho uma cerveja lá que custa 80 reais. O dia que vocês forem lá, a gente vai abrir. 80 reais a cerveja. E seria para o dia que a gente ganhasse um edital. Mas esquece os editais. Eu vou abrir quando vocês estiverem lá. Uma cerveja com rolha, viu? Eu não bebo, tá? E sei que o Alan também não bebe, mas... Eu também não bebo. Fábio, você bebe? Tudo pro Fábio, então tá bom, pronto, eu bebo sozinho lá. Você Fábio, vai 80 reais. Aí, então, a gente... Muito bom, Fábio, muito bom. É sua, Fábio, é sério, pode me cobrar.
essa cerveja, é sério, tá lá, porque eu falei, um dia nós vamos ganhar, a gente tem que acreditar em alguma coisa. E quando eu fiz 91 pontos, eu falei, ganhamos. Quem ganhou até 92 ganhou. Nós ficamos na reserva, e em fevereiro agora, desse ano, que saiu a possibilidade da gente pegar esses 323 mil. Você tem que fazer um orçamento de 80 até, se eu não me engano, até 390 mil. Nós fizemos de 323 mil, que foi, só para ter uma ideia, a nossa retirada a gente pôs a mínima, que seria a minha e do Edu. Você podia fazer retirada de 5 mil reais, por exemplo, por mês. Só que tinha que ter. Eu falei para o Edu, que retirada? Eu só pagando aluguel não preciso ter retirada. Mas tinha que pôr porque o orçamento exigia. Então a gente pôs salário mínimo. Bom, 323 mil, eu falei, ganhamos 2 anos de, já pensou, eu vou comprar 20, eu não lembro se era 20 ou 30 mil reais de filmes, né, que a gente ia comprar de quem? Da Versátil, de vocês, da Fã DVD e tal, né, legal, da Relevante também, quando sair, bom, mas não ganhamos. A alegria que veio, no dia que eu vi, saiu no Diário Oficial, a alegria que veio, no 91 pontos, ela acabou quando a gente soube que não entramos, porque 92 foi um número básico, e então, agora vai chegar em setembro, nós vamos fazer de novo. E o que é mais? Não é só os filmes em disposição para a comunidade, né? Seria também aulas de violão, seriam 20 aulas gratuitas de violão para criança carente, a de bateria acho que 10, e de teatro, então era todo esse, e locação do espaço para lives, né, para o pessoal que precisa fazer lives, e de espaço de som para quem quisesse gravar, tudo gratuito. E a gente quase ganhou. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer que a gente, no que dependeu da política, né, no caso do governo, até agora a gente não conseguiu. E ganhava, assim, um projeto assim, sopa, como é que era? Pagode não sei aonde. Bom, ganhou vários outros segmentos que a gente, olhando assim a ideia, não batia com a nossa era muito melhor. Mas tudo bem, quem sabe esse mês a gente ganha. Agora, o que eu queria frisar é assim, se a gente não conseguir ganhar esse em setembro agora, eu tenho um medo muito grande. Eu fiz uma vez uma reportagem onde dizia assim, você pensa em fechar a loja? Eu falei, eu não penso em me matar, eu sou favorável à eutanásia, mas eu quero ficar vivo, eu não vou pedir a eutanásia enquanto eu puder respirar, porque enquanto eu estiver vivo, a locadora está viva e a cultura está viva. Só que eu estou com medo muito grande de ter que aplicar a eutanásia, né? De ter que me suicidar. Porque fechar a loja hoje é 2 facadas. Antes eu morria com uma facada só, que era a minha locadora. Hoje é a locadora e o centro cultural, que é o quê? As aulas de violão, cinema, que a gente passava filmes com a presença de cinéfilos. Passamos Cinemagia 2 vezes lá, né, Ala? Não foi maravilhoso aquela experiência? Foi fantástico. Então, eu fiquei arrepiado de conseguir assistir. Não foi? Dentro da locadora, que o filme tá dentro da locadora, tá tudo ali, né? Você tava ali. Passamos em VHS depois, né? Quando saiu o VHS e DVD. Você tá falando um negócio aí, Charada, que assim, meu, é muito louco, porque eu não consigo enxergar você sem a Charada. Você é que... Eu não sou mais Gilberto, é Charada. Não, o Fábio me chama de Charada. E o Fábio também não é, sem a fã não existe. É fã. Como é que fica? É verdade. Mas eu acredito que o Charada... Quantos anos você tá, Charada? De idade? Ou de locadora? Não. Bom, de locadora 26. De idade, 65. Ó, o senhor tá jovem pra caramba. Não dá nem 26. Você tá jovem pra 56, caramba. Inverte, vai, 56. Não, eu tenho 56... Isso, eu tenho 65. Que idade é mais mental, físico, aqui, se você se cuidar, do que realmente a idade que está no RG. Charada, é assim, eu bato palmas para você, de você insistir, eu torço muito que você consiga, porque você merece, cara. E assim, obrigado. É louvável, mas eu te falo outra coisa. Pense em outras alternativas. Sim, foca, para não ficar dependendo só disso. Porque assim, você tem uma joia rara na mão. Eu vou te falar bem sério, se eu tivesse mais tempo, e como a Alan falou, a gente tá conversando aqui, tudo de tempo. Se eu tivesse mais tempo, tivesse mais próximo de você, eu teria o maior prazer de passar alguns dias e passar junto contigo ali, tentando achar uma saída para te ajudar. Que maravilha. Porque é o seguinte, cara, e vai ser com dor no coração se acontecer algo, e eu quero que não aconteça, eu quero que continue bem, mas para isso, volto a te dizer, não deixa começar a ruir a telha. Porque depois que começar a goteira,
para cair o telhado é uma coisa Sim, só. Estou sendo bem realista. sim. O que eu Não, acho é que é o perfeito. seguinte: começa a pensar em Uhum. alternativas agora, porque agora ainda eu fui lá e eu vi. A Videoclube Charada é sensacional. Então, assim, Obrigado. aproveita enquanto ela está sensacional para deixá-la ainda melhor. E do que depender de mim, do Alan, do André e todo mundo, Sim, o que a gente puder ajudar, a eu gente vai acredito. ajudar. Acredito. Sim, com certeza. Só finalizando esse assunto, viu, André, que você me jogou, é assim, quando a gente fez há 6 anos atrás o Idade da Terra em Transe, que é um festival de música, cinema, stand-up, tudo na antiga sala pornô, quando a gente fez esse festival, veio uma sobrevida. Foi uma forma que a gente fez de ter um agregado. E eu não ia vender Jequiti ou vender bombom, eu ia ter cultura. O agregado seria cultura também. Então a gente fez esse Cidade da Terra em Transe, que fez um sucesso. Até o Otávio Mesquita veio conhecer a loja, né, Alan? Até o Otávio Mesquita. Então foi um sucesso, todas as mídias foram lá, teve Cinemagia, teve tudo isso, Fã DVD esteve lá com seus sobrinhos maravilhosos. Então a gente tentou fazer e fez. E Alan, até o último evento que nós fizemos foi 29 de fevereiro, o último Idade da Terra em Transe 42. A gente estava começando a ter algum retorno, Alan. Já estava. Sabe por quê? Ia 200. O Fábio acho que não sabe, nem o André. Não, então, é o máximo, a coisa das bandas, é muito legal, assim, tocar aqui na Fantástico. loja. Isso estava dando muito certo. Pandemia estava dando muito certo. Então, desde março do ano passado, fevereiro, 29 de fevereiro do ano passado, a gente teve mais essa porrada, que é a segunda facada que eu falo. Que hoje, se eu fechar a loja, eu vou levar uma facada aqui, porque é a minha locadora, porque ela sempre é locadora, acima de tudo, e a segunda é o Centro Cultural. Muitas porradas. Gente, vocês não imaginam. Vocês não saíram ilesos. Vocês estão até agora não, atordoados com isso. Atordoados, e por causa desse 1 ano e meio de pandemia, não sei como a gente aguentou. Agora, até respondendo, o Alan me fez aqui sair umas. Eu tô chocado porque isso. Eu falei, Charada, eu não esperava que você. Eu não esperava que você fosse fechar. Mas aquele dia que você veio aqui, eu falei sobre isso com você. Eu tô chocado, porque assim, você faz milagre. Você faz milagre. Nem porque, a gente sabe como. O Paulo da Connection e o Marcelo, lá da Paradiso, em Santos, são imóveis próprios, Fábio. Próprios. Então eles não pagam aluguel. Então, ainda que aconteça qualquer coisa, entendeu? Essa é a grande diferença. Entendeu? Na verdade, o que o Charada precisava é que realmente aparecesse um benfeitor e que doasse o imóvel para ele. Acabou. Exatamente. Fica aí, exatamente. É isso aí. Vamos conversar lá com os libaneses, vamos lá. Charada, eu vou te falar uma coisa. Eu lembrei de uma história bestinha, mas para te dar risada. Eu lembro que eu estava de férias na casa do meu padrinho na Vila Guilherme, e do lado tinha um vizinho, ele chegou no Zé, no meu padrinho é José. Zé, olha, liga no Silvio Santos que eu vou aparecer na TV. Tinha um programa que chamava A Porta da Esperança. Vocês lembram disso? Então, lógico. Aí, ele foi no Silvio Santos, na Porta da Esperança, pedir um videocassete, e ele ganhou. Mas ele chorou, ele ficou feliz, não sei o quê. Seu Charada, se tivesse hoje esse programa, eu convidaria o Alan, vamos lá no Silvio Santos para pedir uma Porta de Esperança, o imóvel do Charada. Quem sabe não apareceria, hein, Charada? Pode ser. Ótimo. Falando no Silvio Santos, desejando a recuperação dele, que ele está internado com Covid-19 no Albert Einstein. Desejando recuperação. E vou ler umas mensagens, então, para encerrar a live. Sim. Letícia Rodrigues mandou palmas. O Jean Elias Garado Fiuk, show. Valéria Valente, quando falou do William Defoe. Defoe é lindo demais. O Everson ele vai dar entrevista para mim na quarta-feira. O Everson, colecionador. Ele tá falando que a live tá legal, é só fera. O Luiz Sene viveu, morreu em Los Angeles, tem DVD na videolocadora, é Fox. A mensagem foi logo no começo. Visângela Nayar Lopes, live maneira. Júlia Freire, boa noite, ótima live. O Alessandra Lopes, boa noite. Professor Betinho, boa noite, meus camaradas. Grande Giba, esse mundo é pequeno, né? O professor Betinho, eu conheço ele, é de Diadema, eu conheço. Poxa, sim. Inclusive, vou sortear livros dele aqui no canal. Livros que ele escreveu, eu vou sortear aqui no canal. Sim, eu já sorteei na Charada. Fantástico. Já sorteei. O que você não fez, né, Charada? O que você ainda não fez? É verdade. Sim.
Casa do Reggae, Grande Gilberto Guerreiro faz um incrível trabalho na Charada Locadora. Transformou sua locadora em um verdadeiro centro cultural aqui na Zona Leste. Ué. Quem foi que falou isso? Casa do Quem Reggae. foi, André? Ah, sim. Casa do Reggae, o nome. Será que é Cleide Cruz? Que eu conheço ela. Cleide Cruz, uma grande amiga do canal, Cleide Cruz. O Pedro Henrique. André, a live está ótima, mas gostaria de ouvir o Gilberto falar sobre o trabalho dele. Falou muito do trabalho dele. Outra live eu convido o Gilberto para falar mais. O Luiz Ceni falou que também, uma vez, uma pessoa trocou o rolo do filme Blade Runner para com uma fita que havia com áudio estéreo, antes morno. Menos mal. O Rick Nerd Papo Pipoca, eu sou fã do Cinemagia e da Fã. Eu acho que ele quis dizer fã DVD. Fã DVD. Então, eu adoro o Rick, gente. Obrigado, Fábio, por ter me apresentado o Rick. É verdade. Obrigado. O Rick é fora de série. Maravilhoso. Sim. Ai, Fábio. E o Ellison, em últimas mensagens, Paulo Almeida, esse ano ainda sair mais um documentário com a participação do Charada, hein? Ela tá falando que vai sair mais um documentário com a participação do Charada, a Paulo Almeida. Olha, que legal. Quem falou isso? Paulo Almeida. Paulo Almeida? Saiu um documentário? Paulo. Paula, não entendi. Eu acho que ela tá perguntando. Se vai sair um documentário. Ô, Alan, faz um documentário comigo, porque daqui 2 anos... Eu acho que aqui a pergunta na tela. O André tá lendo mensagens que já passaram, pelo que eu tô entendendo, né? E a gente tava falando sobre a série do Cinemagia. Talvez ela tenha entendido. Mas essa mensagem é mais recente. Tô perguntando se vai sair mais um. Essa mensagem foi há um minuto atrás. Então... Paula Almeida. Mas, Alan, deixa eu fazer só uma... Ô, Alan, olha só que documentário bom para você fazer. Já imaginou uma pessoa do 17 anos até os 67 jogar bola no mesmo time, sendo goleiro de um time bom pra caramba da Zona Leste, e ele vai fazer 50 anos jogando titular no mesmo time. Não fala mais e nada, esse cara sou eu! Esse cara sou eu! Você joga bola ainda, ô Charada? Jogo! Fábio, deixa eu te falar. Deixa eu falar uma coisa. A única coisa na minha vida que eu sei fazer bem feito é ser goleiro. Eu sou goleiro. E eu volto a jogar dia 15 agora, no Lestinho, lá na Água Rasa, na Moca. Acho que você conhece, você morou por ali, perto do cemitério da Quarta Parada. Eu jogo lá há 50 anos. E sou titular do time há 50 anos. Jogando com os netos. Fica vendo que eu vou provocar o Charada agora. Charada, que time você torce? Putz, eu ia vir com essa camisa, mas acabei não trazendo ela, mas eu sou corintiano. Eu acho que você é palmeirense, né? Não, mas time grande, você torce para algum, não? Lestinho, que é o time que eu jogo. Pronto, Lestinho Futebol Clube. E também torço para um time grande, que é o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. E Lestinho. Mas é sério, Alan. Se você não comprar ideia, Alan, o rapaz da UOL, quando me fez... Deixa eu falar, não fala mais nada. Vamos então... um pouco. Sim. Desculpa, André, pode continuar. Senão passa um... Como é que é essa? Tem uma expressão que passa uma coisa aí. Ô, Gilberto, só falando, a menina que fala do documentário, ela falou que... O André, coloca de volta. Ela explicou, ela faz parte da equipe que você esqueceu, olha lá. Paulo Almeida. Gilberto, sou da equipe da Arlene. Da equipe da Arlene, sim. Nossa, ela fez um TCC comigo agora, semana passada. Ela tá assistindo, que legal. Olha lá, TCC. Que legal, manda pra gente depois, Arlene. Manda o PDF pra gente ler, vai ser legal, hein? Vai, Arlene. Então você já vai aparecer em outro documentário. A gente não tá sabendo disso. É verdade, agora que tá caindo a ficha. Olha, agora que caiu a ficha, é verdade. Alan, falei demais de você e do Fábio, hein, nesse documentário. Arlene, demais então queremos saber eu quero ler esse TCC, manda pra mim. Olha, Arlene, escutou? Arlene, olha, legal. Bom, eu queria continuar essa live e tudo, só que assim, senão essa live vai ficar muito longa e tudo tem que chegar ao fim, mas essa live foi maravilhosa. Todos vocês três foi muito bom. Tudo não chega, a mídia física não vai chegar ao filme, nem as locadoras. Nem tudo chega ao fim. Mas eu separei uma coisa aqui que eu perguntasse para sexta-feira, 13 horas. Aqui,
o DVD do Sexta-feira 13, eu tenho todos, assim. Eu tô com a camisa do Jason Voorhees, se alguém perguntar hoje, que é Sexta-feira 13, apesar do papo. Mas Sexta-feira 13, hein? eu peço pro pessoal, Lene, para todos que Lene, obrigado, continue no canal Conversa Livre, tem muita live boa. Esse domingo, o Ricardo Tatu, que ele faz camisa de banda de rock, ele faz um trabalho cultural legal, às 7 da noite. Segunda-feira, o Roda de Cinema, que tem o Christopher Alves, que até mandou mensagem aqui, o Paulo, a Ana. A gente vai falar de tema livre, a gente sempre faz uma roda de cinema na segunda-feira. Terça-feira, o roteirista e diretor André Ristum, da série Colônia, por exemplo. Vou entrevistar ele na terça-feira e na quarta-feira um colecionador que é o Everson. E na próxima sexta, a Ana e o esquadrão dela vão dar uma entrevista aqui sobre cinema também. Toda sexta-feira tem uma entrevista sobre cinema. Eu aguardo vocês em outra oportunidade. Vamos marcar uma live lá no Charada, Fábio. Vamos lá, vamos bater papo com ele lá. Por favor, hein? Ó, tá apresentando a loja. Tá marcado, hein? Não vamos... Que legal. Vai ser legal. A gente marca uma live sim, com certeza a gente marca uma live sim, a gente faz tudo, e o pessoal também que tá vindo no canal, só para falar algumas lives também, pessoal que gosta, a gente já entrevistou aqui Ana Mulaert, que falou inclusive do incêndio na Cinemateca, entrevistamos a Teca Romualdo, entrevistamos a atriz Daira Azad, Pascoal da Conceição. A gente faz entrevista em geral, sexta-feira eu faço sobre cinema, mas a gente entrevistou pessoas em geral, André, falando de cultura, de arte. Eu vou até abrir um parênteses. Você pode ter entrevistado muitas pessoas importantes, com certeza são importantes, mas hoje você está tendo a honra de receber Charada. Meu amigo, depois de hoje tudo muda na sua vida. Para com isso. André, deixa eu só concluir uma coisinha rapidinho aqui. Ó. O que o Fábio falou agora, você faz isso aqui não, tá? Mas isso me emociona, paca. E o que o Alan falou aquela hora lá, que eu tive até que sair de cena aqui para dar uma enxugadinha, isso aí, sabe, para que ganhar dinheiro na vida? É só ganhar essas amizades aí que a gente tá ganhando, para com isso. E eu queria só fazer também mais uma observaçãozinha, bem pequenininha, viu, André? Desculpa eu me alongar um pouquinho, que eu faço também o anti-cinema do que nunca. Se vocês gostarem de acompanhar, eu não sou um crítico, eu sou um dono de locadora falando sobre filme, e geralmente falando de alguma coisa que aconteceu na Charada em relação àquele filme. Então, hoje eu acabei de gravar sobre toda segunda-feira sai. É só botar no... Desculpa, viu, André, de fazer propaganda. Aliás, eu não ganho nada com isso. Eu sou especialista em não ganhar nada com as coisas que eu faço. Eu não ganho nada. Eu simplesmente me chamaram para falar sobre cinema no Antes Cinema do que Nunca. Então, é só escrever lá Antes Cinema do que Nunca, que eu falo... eu já falei mais de 150 filmes, sabe? E eu falo em 1 minuto e meio, Alan. O Alan me conhece, eu sou de falar bastante, mas eu tenho que falar 1 minuto e meio só sobre 3 filmes, né? Então, é muito gostoso de fazer. E eu falei sobre Hitchcock, que saiu segunda-feira, e o próximo que eu vou fazer agora é sobre Madonna, porque é o aniversário dela dia 16. Olha que legal. Você vai fazer coisa da Madonna? Você vai falar do quê, Charada? Como assim vai falar da 3 filmes, porque as regras são as seguintes: eu tenho que falar 1 minuto e meio só e escolher 3 filmes dessa pessoa que eu recebo a informação. O que você escolheu dela? O que você pegou? Não, eu vou fazer ainda hoje. Para segunda-feira. Aí eu mando pro diretor, né? Que é acho que você conheceu ele, o Rafael Nestardo. Eu não sei não, acho que eu te apresentei. O Rafael Nestardo faz porque eu não sei fazer nada, ele faz toda a edição, né? E aí é muito bacana. Acho que você já viu alguma vez, né, Alan, alguma coisa? Já assisti sim, inclusive O Fábio acho que ainda não, porque eu nunca mandei. Eu tenho vergonha de mandar para vocês. Eu quero ver. O Fábio eu nunca mandei. Mas pro Alan eu mandei com uma vergonha desgraçada, né? Vergonha por quê? Imagina. Não, porque você é o Alan, né? Você tira a roupa lá, Charada, é isso? Ainda não. Talvez para aumentar a audiência eu faça. Mas é legal. É legal. Eu tenho que falar 1 minuto e meio, Fábio. Não dá ideia que a gente vai vender uma nude do Charada para conseguir pagar o aluguel. É uma ideia boa. Não teve aquele calendário? Teve o calendário, não teve? Eu já pensei nisso, eu e o Eduardo. Eu já pensei nisso. Mas é legal, eu tenho que falar 1 minuto e meio. Fábio, cada 1 minuto e meio que eu paro para fazer, eu demoro no mínimo 1 hora, porque e faço tudo plano sequência, pode ver que não tem corte, mas eu tenho que fazer uma pesquisa. E vou falar de Madonna. Não escolhi. Então, no plano sequência? Isso, exatamente. Alan Parker, exatamente. Charada, do Hitchcock. Cuidado.
toma cuidado com a Madonna, porque assim, ó, é Sei. muito perigoso esse momento Eu como atriz. sei. Porque ela é muito odiada como atriz. E tem Eu coisa muito sei. legal. E o povo não gosta de falar que tem coisa legal e tem. Tem, ela é Não, ótima, mas sim. posso te falar uma coisa? Mas teve filmes da Madonna que, aliás, filmes não, teve todos, eu adoro. Tem os filmes dela, principalmente os primeiros ali, é sensacional. Para, quem não Sim, gosta? sim. Eu vou escolher nossa, 3, viu, Alan? Eu ainda não escolhi. Se você tiver uma sugestão, depois você me passa. Eu não escolhi manda ainda. bala. Legal. Você é bom, Então, é antes imagina. cinema do que nunca. Se vocês puderem assim, eu vou te mandar Fábio e André para vocês acompanharem, se possível. Não, manda que eu quero Manda ver sim. sim. Legal. Fábio, faz o legal. serviço, faz o Uma serviço, última Fábio. mensagem. Que Uma que última é? mensagem. O Kleber Vanderhoof pediu para falar do Evita do Alan Parker. Você falou Alan Parker agora, o Evita é dirigido por Alan Parker. Aí, ó, falei dele agora. Ah, mas esse quase certeza que vai estar. Antônio Bandeiras, né? Oi? Com certeza. Antônio É só o melhor Bandeiras, filme Jonathan dela. Price. É o melhor. Não, é que eu. É para deixar Ah, não. um suspense no ar, né? Deixa ele fazer Pra a deixar surpresa. Um suspense. É. O que você tá falando, Alan? Faz o serviço, Fábio, da fã. Ah, não, olha. Na verdade é o seguinte, gente, você sabe o que hoje eu fui para a live aqui, eu falei assim, cara, eu vou lá para dar risada, uma coisa, até comentei com o Alan antes, né? Eu falei, que assim, para quem não conhece a Fã DVD, se permitam, porque na verdade é o seguinte, a gente não vende filme, a gente vende experiência, né? É que eu falei pro cliente hoje, eu cheguei para ele e falei assim, poxa, deu um probleminha, né? Os Correios simplesmente sumiram com o pacote do cliente, mas a gente foi coletado, tem registro de tudo. Eu falei, amigo, ó, fique tranquilo. A gente manda outro. Mas como assim manda outro? Não, tudo que a gente manda, a gente paga com seguro. Os Correios que se lasquem lá, que depois eles vão ter que dar conta. Mas a gente vai mandar outro. Ele achou o máximo que a gente vai mandar outro sem o mesmo. Não. O problema é o cliente comprou, ele tem que receber. Então, na verdade, o que eu digo é o seguinte: mídia física não vai morrer. Se você quiser conhecer aonde fica o ninho, onde nasce a mídia física, se chama Fã DVD. Ali brota filme direto. Muito. E outra, para quem não conhece o Fã DVD, apesar do nome ser Fã DVD, não tem nada com fan-made. É tudo original, é a casa do Cinemagia, é a casa do Screen Queen. Então, assim, gente, é muito gostoso. Venham para a realidade. A mídia física está aí. Te adoro. Bom, pessoal, Boa. quero agradecer demais os três. Vou agradecer um por um. Muito obrigado, Alan. E guardo você outra vez aqui para falar um pouco mais. Obrigado pelo convite, André. Muito obrigado, Valeu o Fábio. convite, André. Obrigado pelo convite, André. É isso, eu que agradeço você estar aqui. Muito obrigado também, Gilberto. Ô André, obrigado. Foi um prazer enorme estar ao lado dessas duas feras e te conhecer e fazer questão que você venha conhecer a Charada. Obrigado demais por estar nessa companhia fantástica. Eu vou tomar minha segunda dose dia 1º de setembro e, lógico, tem uns 14 dias que você precisa aguardar, né? E eu pretendo, espero que em outubro, tudo, a gente não sabe como é que vai estar esse país, né? Que toda hora tem alguma atrapalhada dessa pandemia também de lei, né? Eu espero que em outubro esteja mais seguro. Eu não tô falando só, tô falando de segurança também, porque volta, aí daqui a pouco os hospitais estão tudo lotados de novo. É isso que me preocupa, né? Ai, meu Deus. Aí. Cinemagia. Charada já está idealizado de várias formas nesse trabalho. A mão dele. Fábio, você sabe que essa mão é minha, né, Fábio? Eu sei, Charada, você é uma figura, Charada. Sabe que sou eu aqui, ó. A mão é dele, a mão dele. Eu não sabia, não sabia. Você não sabia, Sim, sim. André? É minha mão Não aqui, sabia ó. que eu sou mão, não. Não sabia que eu sou mão, não. Olha que legal. Igualzinha. O Fábio sabia, né? O Fábio sabia, pô, sabia. Eu tenho esse documentário aí, sensacional. Olha, quem não tem, conheçam. Cinemagia é o gênesis do colecionismo. Vocês vão verificar que é tudo muito divertido. Começou numa gaveta e acabou no gift set. Começou na pirataria e acabou na pirataria. Acabou? É. Não. Tá viva. Sim, sim. Tá viva. Bom, Charada, é sempre bom ver você feliz assim com o Cinemagia. Fico Muito muito, bom. muito orgulhoso. E ó, Não, muito isso bom. aqui é... o Fábio é o responsável por isso. Você sabe, ele maluco, né? A gente só consegue se conectar com outros malucos. Aí fez esse trabalho maravilhoso, o Gift Set com a gente. Nossa, muito feliz. Demais. eu vou colocar uma última mensagem antes de encerrar a live. Uma última mensagem do Tony Little, ele chama Jaime, é que o nome do canal dele é Tony Little Produções.
Alan, eu chorei com a última cena de Cinemagia. Sim. Deu uma sensibilidade incrível. Aquela reconstituição. Obrigado. Tá te agradecendo, Alan. Ai, Tony Little me lembra. Eu vou falar uma coisa rápida, gente, mas não sei se é o caso. Minha mãe, quando era pequena, minha mãe comprava umas fitas de vídeo do Tony Little, que era um cara que fazia, tipo, ginástica nos Estados Unidos, sabe? E eu lembro de assistir essas fitas. E agora eu falei, meu Deus, Tony Little. Mas olha, Tony Little Produções, que legal que você gostou. Eu fico muito feliz de ver relatos como esse. E eu acho que toca pessoas como você, porque você também viveu essa experiência, né? Cinemagia, ele é um trabalho para quem viveu isso. Quem não viveu não vai entender, né? E não vai conseguir. E tudo bem dessa galera não entender e não sentir o que a gente sente. O Cinemagia, ele é um chamado para quem viveu isso. Chega aí, galera, vamos falar disso aqui que a gente viveu. E é só isso, entendeu? E aí tudo bem se você não viveu e se você não entender, a gente... as obras acham os seus públicos, né? Então tá tudo certo, gente. E que bom que achou você. Fico feliz que tenha achado você. Quem disse que sexta-feira 13 é um dia de azar, né? Olha a sorte que a gente tem com a live de hoje. Olha, Legal, gente, André. na verdade, André, eu tenho o seguinte lema, sexta-feira 13 sempre é minha sexta-feira de sorte. E olha, gente, Sim. se tiver possibilidade, estiver passando por Sapopemba, aqui em São Paulo, porque aqui tá Vila Tolstói, às vezes a pessoa não sabe onde fica. É pertinho, verdade. Sapopemba, bem E localizado, agora visitem tem o Charada. estação na porta. Tem estação na A porta. estação Olha é isso. Vila Tolstói. A estação é Vila Tolstói, mas pertence ao distrito de Sapopemba. Ao maravilhoso distrito de Sapopemba. Charada, eu faço questão de dar uma passada aí para dar umas olhadinhas nas fitas. Faz tempo que eu não vou, né? Chegou faço questão bastante de coisa, viu? Faço questão de Eu não recebi conhecer só o bastante Charada, coisa eu quero de conhecer doação. vocês três ainda, pessoalmente. André, Fica a gente tranquilo. marca quando a gente for fazer esse rolê aí do Charada, a gente Isso. marca para todo mundo ir lá. Opa. Mas é claro, né? Sem aglomerar, só que já vacinados, né, totalmente vacinados. Sim, Já vacinados. perfeito. Tá certo, então. Exato. Eu agradeço demais essa live. Muito obrigado a todo o pessoal que manda mensagem. Muito obrigado a vocês três. E até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Tchau, Fabiola. Tchau. Tchau.